Muito boas-vindas ao Super 35, o podcast de audiovisual aqui do Estúdio Petrópolis. Hoje a gente está aqui muito bem acompanhado pela Mariana Strock, minha amiga, parte da minha família, minha sobrinha adotiva, não é exata, enfim, é sobrinha agregada. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o seu caminho no audiovisual. Tá toda nervosa, tá toda preocupada. Ela veio aqui hoje, gente, coitada. Ela veio para fazer um trabalho da faculdade. Ela falou, eu queria te fazer umas perguntas, você que é profissional da área e tal. Eu falei, você pode gravar uma entrevistinha comigo? Eu falei, claro, sem problema nenhum. Aí eu fiz com ela o que eu sempre faço com os convidados do Super 35. Eu sequestro eles para fazer uma entrevistinha aqui pro meu podcast. Mas vamos lá, Mariana. Como que você começou no audiovisual? Eu sei, você não precisa me contar, mas conta para quem está assistindo, não precisa ficar olhando para a câmera, você conversa comigo. Mas conta aí para quem está ouvindo, como que você começou no audiovisual? Bom, desde pequenininha, quando me deram uma câmera, eu vi aquilo, achei incrível o fato de poder registrar coisas. Eu sempre tive isso de querer registrar os momentos e querer saber o que as pessoas acham sobre tal assunto, e eu adorava ver isso depois. Então, eu sempre gostei de gravar vídeo. Desde pequenininha eu tenho muitos registros, isso é uma coisa bem legal que eu usei no trabalho de escola mesmo. Era uma pequena entrevistadora, né? Eu era. Eu adorava que me entrevistassem também, então eu entregava a câmera e falava, faz aí perguntas que eu quero aparecer. Uhum. Aí depois veio o YouTube. E aí eu comecei a gravar vídeos pro YouTube, e isso começou quando eu tinha, 12 anos, e aí eu tinha minha turma de amigos que fazia isso também. Uhum. Tinha a turma da escola que não entendia muito isso aí. Eu sofri um pouquinho, mas faz parte. E aí foi isso, e aí foi crescendo. Aí depois teve o Musical.ly, que agora é TikTok. Ah, então o TikTok não nasceu como TikTok? Não, era Musical.ly o nome. Era completamente diferente. Verdade, você falou esse nome, me acendeu uma velhinha ali. Pois é, o pessoal hoje em dia fala que tem muita saudade do Musical.ly porque era totalmente diferente e tal. E aí eu fazia lives e até hoje eu faço lives lá no TikTok. Foi por isso que eu te chamei pra cá, porque eu queria te perguntar... Vamos com calma, a gente vai chegar lá. Mas... Entre esse meio tempo aí, né, você começando a brincar com a câmera quando era criança e fazer vídeos pro YouTube, de repente Musical.ly e TikTok, aconteceu muita coisa aí no meio do caminho, né? Você fez um curso técnico de audiovisual. Isso. Como é que foi a sua experiência ali? Foi muito boa, assim, eu diria a melhor fase, assim, da minha vida em relação a muita coisa, assim. Eu já tinha o meu canal no YouTube e tal. Mas aí, você tava lá, né, no curso, fez toda uma propaganda e tal, e eu sempre tive muito a ver com teatro, eu sempre gostei muito. Já tinha feito curso de teatro e tal. Por fora, bem pouquinho tempo, e eu soube que tinha aula lá de artes cênicas também. Sim. Aí eu conheci alguns professores antes de entrar e achei incrível. E aí eu entrei e foi o máximo, assim, ter todo aqueles ensinamentos junto com o ensino médio, sem ser passar o dia inteiro lá com meus amigos, tendo matérias legais e ver filmes e entender sobre isso. Foi muito maneiro, muito legal. Participar desse curso te deu vontade de seguir carreira, assim, no audiovisual? Ou você seguiu uma vertente um pouquinho diferente? Fala o que você está fazendo hoje. Hoje, em relação ao trabalho, eu não tô fazendo nada em relação ao audiovisual. Nessa área, né? O que você tem feito? Você tá fazendo faculdade de publicidade. Sim, comunicação social, publicidade. E eu ainda tô muito perdida em relação à profissão. Mas eu sei que tem tudo a ver com comunicação e essa área. É porque é muita coisa, né? Muita coisa dentro disso. Então eu tô ainda tentando me achar. Sim. Mas... é dentro disso, assim, que eu tô... Você não sabe o que você quer fazer, mas você sabe que tem a ver com contar histórias, com pegar as histórias dos outros. Exatamente, falar, em ouvir. Vídeo. Sim, isso. Em vídeo. Você sabe que é isso, você só não sabe o que você quer fazer ali dentro. Né? Isso. Então me conta, como é que foi a sua experiência no TikTok, além de você tentar me convencer a começar a fazer live no TikTok desde 2018? 2018, 2019, quando a gente tava lá na casa do tio Thomas, em Teresópolis, você fazendo live no TikTok, você não lembra disso? De memória péssima.
Lembra? Lembrei agora, Foi exatamente da cena. a primeira vez que você comentou comigo que você tava fazendo live no TikTok. Eu falei, o que é isso? Não sei, você deveria fazer também. Tô morrendo de vergonha. 2018, 2019. Sim, eu abri e aí você apareceu comigo. Eu apareci, a galera ficou comentando, assim, tipo, rindo, eu brincando de volta, a galera falando, nossa, adorei ele, não sei o quê. Aham. Caraca, meu Deus. Eu tava morrendo de vergonha, eu lembro disso. E eu achava que, nossa, péssimo. Eu sempre tive essa vergonha de estar com outra pessoa, assim, e você todo desenvolvido. E tá, não, relaxa e tal. E eu ali que sempre tava ali sozinha, eu e a câmera. Era muito mais fácil. Você tava ali, eu fiquei toda travada. E como é que era? Como é que você começou? Por que você conheceu o Musical.ly, né? Antes de virar TikTok. Você conheceu através de quem? Por que você decidiu começar? O que te motivou para entrar na plataforma? Para começar a fazer live, conteúdo? Antes disso, tinha outros aplicativos que agora eu esqueci o nome. Eu tava tentando lembrar esses dias. Tinha o Vine. Tinha Vine? Eu não lembro desse. O Vine era ali por volta de 2015 e 2016. Entendi. Eram videozinhos curtos de 6 segundos. Ah, não, mas de live mesmo. Eram uns aplicativos de live. Tinha o Periscope live. do Twitter. Periscope, eu acho que era isso. E aí, Periscope do tinha um Twitter. outro também. Eu comecei a fazer porque eu achava... Não sei, eu achava muito legal eu poder falar com outras pessoas sem elas estarem na minha frente, sem eu me sentir intimidada. Porque até hoje eu falo isso, porque às vezes é tanta gente que entra, às vezes, assim, o TikTok coloca a minha live na For You, né, que é onde aparece pra todo mundo, e entra, sei lá, do nada 200 pessoas de uma vez. Caraca. E eu fico tipo, ai meu Deus, vocês existem. Eu tô falando pra vocês mais podem de ser 200 robôs. pessoas. Só que eu tô me vendo. Então é muito fácil e é muito legal. Aí você fica vendo os comentários e... eu acho muito bom, assim. É um sentimento muito engraçado, muito curioso, né? Você é toda expressiva, toda comunicativa, você gosta de falar, mas a ideia de que tem um monte de gente ali, se te colocar na frente de uma plateia, você vai travar. Sim. Você fica com vergonha, você fica com medo, mas você é toda expressiva na frente da câmera. É isso. Eu muito gosto. louco isso, né? Pois é. Eu gosto da sensação de... Assim, eu já fiz teatro, eu já fiz umas apresentações, assim, quando eu era pequena, de dança. E eu gosto de falar e tal pras pessoas, mas é muito difícil, assim, pra mim ainda. Então eu fico muito nervosa, mas toda vez que eu saio, tipo, de um palco, no audivídeo, lá no ensino médio, eu tive que fazer umas apresentações, assim, na mostra audiovisual. A gente teve que entrar, ir lá no palco, subir e falar um pouco sobre o trabalho, sobre você, pra um monte de gente. Sim. E aí, eu fico super nervosa e todo mundo sabe que eu tô nervosa, porque eu faço questão de falar pra todo mundo, porque eu fico achando, tipo, eles... Vai ficar menos pior, assim. Só que toda vez que eu saio, eu fico, queria mais tempo lá, eu queria ter conseguido falar mais. Eu fico com saudade. Eu gosto dessa sensação. Entendi. Então, você cresceu bastante no TikTok, né? Você tem um perfil bem grande lá. Assim, talvez não em comparação com os maiores, né? Com certeza. Você hoje, tem quantos seguidores lá? Hoje eu tenho 46 mil seguidores. Gente do céu. Eu não sei como é que esses números se comparam, né? Mas eu estou ativamente, há alguns anos, fazendo um esforço descomunal para fazer crescer meu canal no YouTube, para fazer crescer meu Instagram. YouTube é mais difícil. Eu até hoje não tenho 1.000 seguidores no Instagram. Não tenho 1.000. Eu acho que eu consegui. Às vezes eu fico parando pra pensar. Algumas pessoas já me perguntaram por que eu tenho 1.000 seguidores no Instagram. 1.070, tipo isso. E eu também não sei, eu fico pensando. Aí que eu vou parar pra ver que deve ser... Eu nunca fiz propaganda do meu Instagram no TikTok. Mas eu acho que é de lá que as pessoas devem ter curiosidade pra entrar. Porque eu também não sei. Às vezes eu postava um videozinho que eu postava no TikTok e no Instagram. Só que nunca viralizou nem nada no Instagram. Então, não sei também. Muito louco isso, gente. Você vê, os números de crescimento são muito voláteis. Por exemplo, eu tenho o canal desde 2016. A gente está em 2023, são 7 anos. Eu bati 1.000 inscritos no YouTube em 2021. Caraca. Tá? Então, 6 anos. 5... Não, foi 2021 ou 2022? Não, foi 2022. Foi ano passado, foi 2022. Eu bati, depois de 6 anos, 1.000 inscritos. E aí, de 2022 pra cá, eu já ganhei mais 1.500. Eu demorei 6 anos pra ganhar 1.000 e 1 ano pra ganhar 1.500. É muito louco isso. Como é que você viu o seu perfil crescer? Por que você acha que você fez sucesso na plataforma? O que você falava? O
que você levava? Era meio como um diário pra você? Você contava do seu dia? Conta pra mim, o que você fazia no TikTok? No TikTok, Bom, no Musical.ly antigamente, né? Já Uhum. 2016 que eu comecei. Era coisinha, tipo assim, eu não tinha nenhum seguidor, assim, praticamente. Era só um pessoalzinho normal, assim. Meus amigos, pessoas que me conheciam. Dancinhas, normal, que nem tem hoje, tinha lá atrás. Uhum. Só que, de um tempinho pra cá, eu acho que isso começou mais em 2018. Começou a ter muita trend de ideias e as pessoas... Ficou muito mais fácil de ter ideias pra gravar vídeos. Então, as pessoas tinham os vídeos que estavam ali na moda, né? Viralizando, né? Viralizando. E aí, é muito estranho, porque eu não diria, assim, que eu fiz um sucesso no TikTok. Porque são poucos vídeos. Tipo, hoje em dia eu não posto. Por isso que, quando eu posto, flopa muito, né? Mas é muito estranho, porque tipo, eu tenho um vídeo que pegou do nada, assim, meu perfil normal tinha, sei lá, com esse tanto de seguidores, tinha 500 curtidas. Mas com 40 mil seguidores, 500 curtidas. Sim, é E muito do pouco. nada, o TikTok decide que vai pegar 500 mil visualizações. E aí dá isso. Um bando de famoso comentando no meu vídeo, me seguindo loucura, pra caramba. gente. E eu achava o máximo, mas assim, Aham. passava. Era coisa de, sei lá, um vídeo, 2, aí passava. Aí passava um tempão. Era bem louco. Uma coisa que eu achei bem legal foi a época das lives de 2019, que o TikTok entregava muito. Então, muito famoso chegou a entrar na minha live, famosos que eu conhecia do TikTok. E assim, a gente trocou uma ideia e seguia, era muito maneiro. Hoje em dia tá bem mais difícil isso. Mas essa questão de vídeo, no TikTok eu acho que é mais louco ainda. Tipo, a pessoa pode ter 40 seguidores, postar vídeo extremamente nada a volátil, ver, né? aí um vídeo nada a ver, da pessoa vai e estoura, assim. É bem Esse doido. comportamento dos algoritmos de entrega é muito louco. A página do estúdio no Instagram tem 300 e poucos seguidores agora, né? E varia muito as coisas que a gente posta. A gente posta muitos cortes dos nossos produtos, né? Tanto do meu podcast, quanto do podcast do meu pai, quanto de alguns clientes nossos que eles deixam a gente postar no nosso perfil. E aí varia muito. Você tem ali com visualizações 200, 150, 300... Aí do meio do nada, o da Padma, né? Que foi o Super 35 que eu gravei, que eu tava te mostrando agora há pouco, que é a Sei. sua companheira de faculdade. Do meio do nada, 2.700 visualizações, quase 10 vezes mais. Por quê, gente? Não sei. Decidiram isso. Exatamente, a plataforma decide que você vai crescer com aquilo ali e depois ela esquece que você existe. Exatamente, isso que dá uma raiva. Por isso que depois de um tempo, porque acho que foi mais da pandemia, né, na quarentena, muita gente começou a gravar por conta da quarentena, né? Foi a grande explosão do conteúdo Sim, pois de é. redes, né? E aí eu postava muito e me dedicava e fazia umas produçõezinhas assim pra vídeo e tal. Só que eu via que não ia muito pra frente. Era um vídeo, às vezes, que eu nem fiz quase nada, que estourava e eu ficava muito... Ai, meu Deus. Isso é uma coisa que muita gente fala, né? Eu acho que isso é uma boa lição pra vida, não só pra gente que trabalha com conteúdo, né? Pra internet, mas pra praticamente qualquer coisa. É muito pouco provável que o seu projeto, o que mais você se esforçou pra fazer um negócio incrível, maneiro, não sei o quê, vai ser o seu trabalho de maior sucesso. É muito pouco provável. A chance de você fazer um negócio merda e viralizar e se tornar popular é muito grande. É muito Sim. maior do que você fazer um negócio. Por quê? Na verdade, não é assim que funciona. É porque a gente faz muito mais coisas merda do que coisas boas. Porque coisas merda precisam de menos esforço. Sim. Então, a chance de dar certo, no final das contas, é menor. Mas como você faz um monte, tem mais chance. Porque você... Vamos supor, você demora um dia pra fazer um negócio merda e 10 dias pra fazer um negócio maneiro. Em 10 dias você faz 10 negócio merda. Você Sim. tem 10 chances de dar certo. Sim, pois é. E parece que é mais ou menos isso que acontece, né? E aí me explica, por que você parou de fazer conteúdo pro TikTok? Você tá sem tempo? Você perdeu a vontade? Então... Não tinha parado pra pensar. Não, Falta de meio... vergonha na cara?
Então, é meio... Bom, eu comecei a ver que... Assim, eu nunca me importei muito com ter seguidores e ganhar números, dinheiro né? com isso métricas. agora. Pois é. E aí, eu vi que fazer vídeos não me davam tanto isso, tipo... Esse retorno das pessoas, e o que eu mais gostava nisso era toda a comunicação. Tipo, quando os vídeos estouravam, vinha as pessoas comentar, e eu comentava de volta, e respondia em vídeo, e as pessoas ficavam nessa troca. E normalmente não é assim, os vídeos flopam, e aí não tem muito essa interatividade. Com a live é diferente. Então aí que eu comecei a ver que fazendo live eu tinha um alcance muito mais de pessoas, e era ali na hora, e conversando e dando opiniões, saber de pessoas que estão pelo país inteiro e até de outros países. E eu achava isso incrível. Então, pra mim, ficou meio sem graça gravar vídeos por conta disso. Então, eu foquei só nas lives. Então, o meu número cresceu mais por conta das lives. Aí, quando eu posto um vídeo, já não tem tanta coisa. Porque nem Entendi. as pessoas que me acompanham nas lives estão acostumadas comigo Eles não postando vão vídeo. parar pra assistir, porque quando eles seguiram teu perfil, eu gosto de seguir dela por causa das lives que ela faz. Pois Então, é. você posta um vídeo, não é isso que o cara tá procurando. Ele provavelmente não vai assistir com o mesmo interesse que ele tem de uma live, né? Sim, pois é. Foi basicamente isso. E você continua fazendo as lives até hoje, não? Bom, assim... Com menos frequência. Uns meses atrás eu fazia, assim, não todo dia, mas um dia sim, um dia não, eu tava lá fazendo, sei lá, 3 horas de live. E, assim, Que isso, menino? Só porque eu gostava. Ai, e saudade da passava vida de tempo. universitário, onde eu tinha 3 horas livres num dia. Meu Deus do céu, que saudade. E... Só que aí depois eu fui, eu não sei se tá mudando o esquema de live de novo, de jogar pras pessoas de novo e tal, mas aí foi... Você sentiu que a interação tá diminuindo? Pois é, porque eu dei essa pausa bem grande. Eu voltei a fazer, esses dias eu fiz uma live, depois eu fiz outra e ainda não fiz de novo. Mas eu vi que antes eu consigo lembrar de, tipo, sei lá, pelo menos umas 10 pessoas que sempre estavam nas lives. Eu não sei como eu ligava, elas estavam ali e interagindo muito. E agora, como eu me afastei, elas esqueceram da minha pessoa. Então, não estão mais lá. E agora tá todo o processo de conhecer de novo, começar e tal. E aí, não rola tanto, não é tão legal assim. Mas eu quero voltar, eu gostava muito. É tipo fazer academia, né? Você vai por 3 meses, 6 meses, todo santo dia. Tá indo, tô gostando, tá legal. Tô me sentindo mais ativo, mais energizado, não sei o quê. Aí tem um dia, você tá meio gripadinho, você acorda com a garganta meio ruim, você tá meio indisposto. Não vou hoje não. Eu vou amanhã. Aí amanhã você tá igual, no dia seguinte você tá igual, aí fudeu. Aí você se fode. Porque manter a constância, criar um hábito é muito difícil. Sim. Mas perder um hábito é muito fácil. É ridículo isso. Nossa, é péssimo com a academia. Nesse sentido, eu já ouvi falar que é o contrário para algumas coisas, né? Porque criar um hábito é muito difícil e descriar um hábito é muito fácil. Não, peraí. Que criar um hábito é fácil e que perder um hábito é difícil. Depende, né? Tem gente falando que assim... Criar um hábito ruim é fácil. Exatamente. Fumar, Então, comer demais, tudo isso. Mas é muito fácil você perder o hábito de ir na academia. Sim, ou de qualquer coisa. Fazer exercício, comer direito. Não comer jujuba, deixa eu tirar isso daqui de perto. Mentira, tá bonitinho a parte da decoração. Mas então me fala, você decidiu fazer faculdade de publicidade. Sim. Isso foi uma decisão consciente? Você olhou, pesou suas opções? Eu quero fazer essa faculdade por causa disso, aquilo? Ou foi uma escolha mais de conveniência? Nada consciente, assim. Foi uma coisa totalmente... Tem que fazer faculdade. É isso aqui. Eu tinha que fazer a faculdade, né? Tem que pensar no que eu vou falar, porque a família vai estar assistindo. Mas... Cara, pode falar. Pressão familiar, galera. Tenho 2 comentários pra fazer. A chance das pessoas assistirem é pequena. É mais... Tá bom. Minha mãe mandando no grupo da... Assista, minha filha tá lá. 2. Quem se importa? É verdade, gente. Você tem as suas escolhas. É o que aconteceu. É o que aconteceu. Precisa ficar escondendo Tô isso, ali, gente, né? pelo Tô amor de Deus. fazendo. E é o que eu... Tipo, eu tinha que escolher alguma coisa pra fazer, né? E aí tinha lá a listinha de faculdades. E aí eu fui vendo, né? Essa não. E aí eu,
publicidade, comunicação social, que mais tem a ver comigo. Então, eu não me vejo muito fazendo outra coisa. Possibilidade, cinema. Jornalismo. Jornalismo, eu tentei, assim, pensar nisso, só que eu acho que não é muito a praia, eu acho, ainda. Eu faço aula com uma galera de jornalismo, mas ainda não me identifiquei tanto. Entendi. Mas... E também tem o quê? Meu amigo tá fazendo artes cênicas agora. Eu acho um máximo isso. Tem Petrópolis? Não tem. Cinema tem Petrópolis? Não tem. Então... Foi por isso que eu fui morar no Rio. Olha só, você teve a iniciativa. Não só a iniciativa, eu tive a oportunidade. Aí, né? que bom. Eu tive a sorte de conseguir uma bolsa para uma faculdade de cinema e também ter os custos de morar no Rio, né? Que meu pai conseguiu me sustentar enquanto eu morava lá. Que é uma coisa que muito pouca gente tem. Sim. Foi uma sorte muito grande que eu dei. Mas como que você acha que a faculdade está te encaminhando dentro do audiovisual? Você sente que você está desperdiçando seu tempo? Você sente que tem algumas coisas assim, de repente conhecer uma pessoa que está te encaminhando para você se entender melhor enquanto profissional? Como é que está sendo a sua experiência? Eu acho que, assim, muita gente fica falando que a faculdade é uma... Não é quase nada do que você vai viver do trabalho, realmente, né? Aquilo ali é só uma pouca experiência. Pois é. E, assim, fazer propaganda negativa da faculdade. Pode falar, cara. Não é propaganda negativa, é propaganda realista. Tá. Vamos combinar. Então, tem o nome das matérias, né, que eu tinha me interessado e tal. A gente não aprende muita coisa nesse sentido. Mas eu acho que nem você falou, a gente conhece pessoas, tipo, tem muitos professores incríveis e a gente acaba fora ali da aula perguntando muitas coisas. E às vezes tem palestras e coisas assim que a gente acaba conhecendo gente legal. O próprio ciclo de alunos é uma coisa que se ajuda muito, porque cada um acaba fazendo estágio, o outro tá fazendo não sei o quê. Sim. O outro não tá fazendo coisa nada a ver, mas tá cheio de oportunidade, coisa em volta também pra falar sobre. Um fica sabendo disso, comenta com o outro que sabe que se interessa Pois por não sei o quê. E aí eu acho que isso que ajuda bastante. É bem próximo da experiência que eu tive na faculdade, né? Porque eu valorizo muito a educação que eu tive, mas em questão de educação especificamente, as coisas que eu aprendi na sala de aula, que eu aprendi estudando para as provas e não sei o quê. A minha educação do ensino médio está muito mais presente na minha formação, no meu trabalho, do que a educação da faculdade. Caraca. O curso técnico lá do CENIP foi muito mais presente, está muito mais presente no profissional que eu sou hoje do que na faculdade. O que a faculdade teve de relevância na minha formação enquanto profissional foi criação de network, de conhecer pessoas, de ficar sabendo de oportunidade, de ficar sabendo de coisas que eu poderia fazer. A única coisa que a faculdade me proporcionou, de novo, não foi em questão educacional, foi o fato de eu estar cursando a faculdade me possibilitou ser estagiário da Globosat. Entendi. Se eu não fosse estagiário, se eu não fosse universitário, eu não poderia estagiar lá. Sei. Tanto que quando eu terminei a minha faculdade, me mandaram embora porque eu não podia mais ser estagiário e não tinha vaga para me efetivar. Caraca. Então, assim, a faculdade foi muito importante na minha formação enquanto profissional, mas não pela educação. Não pelas coisas que eu aprendi na aula. Muito mais pelas portas que estar na faculdade me abriu. Entendi. E aí eu queria saber, por isso que eu te perguntei, se a sua experiência está sendo parecida com essa ou se é uma coisa mais minha mesmo. Eu acho que, falando de você rapidinho, eu acho que você... É por causa da área que você pegou, né? Que lá no audiovisual tem muita prática de câmera, ali do negócio mesmo. Então, talvez seja por isso, né? Porque, na verdade, a PUC, especificamente, você tem diferentes vertentes do ensino do cinema, né? Eu fiz faculdade de comunicação social com ênfase em cinema. Na verdade, eu não sei se é ênfase, se é habilitação. São 3 períodos de ciclo básico de comunicação. Pelo menos era assim na época que eu entrei, que eu me formei, né? Era o curso de comunicação social. E aí existiam 3 subdivisões: cinema, publicidade e jornalismo. E aí todos os alunos faziam os 3 primeiros períodos juntos e do 4º em diante eram as matérias de cinema. Então eu tinha aula de cinema brasileiro, aula de história, enfim, cinema mundial, várias coisas assim relacionadas com cinema. Algumas outras matérias que se encaixavam, antropologia, política, várias matérias assim que eram comuns da comunicação. Mas o curso
da PUC, especificamente, porque você tem a PUC, você tem perto, né? Não é no Rio, é em Niterói. Na UF. E na Estácio, se eu não me engano. São essas 3 faculdades que oferecem curso de cinema lá no Rio. Eu acho que tem mais que eu não tô me lembrando agora. Tá me falhando a memória. Mas o consenso é, a faculdade da PUC, o curso de cinema da PUC é extremamente teórico e o curso de cinema da UF é extremamente prático. E eu sou uma pessoa muito mais da prática do que da teoria. Quando eu vou fazer um workshop, quando eu vou dar uma aula, eu não vou dar uma aula sobre a história do cinema, sobre como o filme tal influenciou a geração de não sei o quê, o cinema novo brasileiro, Glauber Rocha. Maneiro, legal, relevante, importante, não estou querendo diminuir nada disso. É só porque isso não é essa não é a área, não é a especialização que eu decidi seguir na área. As minhas aulas, o meu TCC foi sobre o impacto do lançamento de uma câmera no mercado audiovisual. Caraca. Uma câmera em específico, que é a Canon 5D Mark II, que criou o mercado do videomaker independente, que é a profissão que eu assumi no mercado. É o cara que vai lá, escreve roteiro, pega a câmera, grava, pega o arquivo, edita e entrega. Tudo sozinho. Essa câmera meio que inaugurou essa profissão. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de narrativa, são as coisas que eu estudei, são as coisas que me movem. Entendi. Eu sou uma pessoa muito técnica. Pô, terça-feira, teve um evento lá no Rio que eu fui louco para participar. Eu gravei lá, entrevistei gente e tudo falando sobre equipamento. Que é um negócio que um monte de gente caga. Por que eu quero saber de equipamento? Qualquer câmera serve. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Legal, cara, mas assim, eu me apaixonei por isso. Eu gosto do equipamento, eu gosto de entender as coisas que ele me possibilita fazer de novo, de diferente. Por que eu tenho essa câmera e não a câmera tal? Isso me move, isso me anima. Então, a PUC é a completa antítese disso. A PUC caga pro equipamento. As câmeras que estavam disponíveis pro curso de cinema usar, na época que eu estava tendo aula lá, não sei se isso já mudou, eram câmeras que já estavam desatualizadas quando eu entrei no ensino médio. Caraca. Então, assim, realmente não foi uma educação muito relevante para esse lado que eu escolhi. Saquei. E aí, parece que você está seguindo no mesmo caminho, né? Você está tendo uma experiência muito distinta do que você acha que você vai, de fato, fazer na sua vida como profissional. Pois é, sim. E esse negócio de prática e tal, eu sinto muita falta de mais aulas práticas. Nossa, principalmente com aula online, que a professora ainda falava, nossa, essa matéria é incrível para fazer presencial, porque a gente pega os equipamentos, as coisas, e aí eu lá na tela online, todo mundo dormindo. Olha o quanto você está perdendo fazendo essa aula no remoto, porque não dá para fazer no presencial. Exatamente, é ridículo. Nossa, uma aula online horrível, péssimo, não dá pra focar e não dá pra ir aprender nada. Eu também sou muito mais prática. Você passou muito tempo tendo aula online? Eu entrei na faculdade, meu mundo online, assim, de estudos, começou em 2020, na pandemia. Que época boa pra entrar na faculdade, hein? Que ótimo. Não, na verdade, em 2020 eu tava eu tava no ensino médio, no último ano do ensino médio. Nossa, que eu passei, ainda. não me Jesus formei, Cristo. não tive formatura. Passou... Ai, Meu que ódio. Eu não Deus. tive o último ano do ensino médio. Você fez todo remoto. Todo remoto. Todo Que remoto. merda. O vídeo lá, o último, que eu acho que chama autoral, que era o vídeo que eu passei os 2 anos Planejando, doida pra fazer, porque era o vídeo que você fazia sozinho. E Sim. você planejava tudo sozinho. Do começo ao fim, você tinha ideia, você escreveu o roteiro, você Eu tinha um planejava. roteiro incrível, tá? E, nossa, maravilhoso. Tinha todo equipamento lá pra usar, já tinha pensado em tudo. Não, agora eu gravei. Nossa, ai, ficou ridículo. Ai, o título do vídeo, que eu tinha que entregar, né? Ficou top 5 coisas pra fazer na quarentena. Você tá de sacanagem. Não. Meu Deus do céu. Você não tá entendendo. Nossa. Cacete. Eu editei. Nossa, horrível. Nossa, não, me dá nervoso. Tipo, ficou engraçadinho, mas era pra Não ser é- um negócio pica. Era pra ser um negócio Cacete. incrível. Nossa, que arrependimento. Enfim, aí eu não tive formatura. Aí eu entrei na faculdade em agosto de 2021.
tudo online. Meu Eu louca, Deus passei minha vida do também. céu. Universitário, nossa, muito vai ser High School Musical e... Ai, vai ser incrível. Ai, tadinha. Tá, eu viajei um pouquinho. Mas pra bater com o online foi ridículo. Ai, eu imagino. Grande universitária, ficar na cama, todo mundo dormindo, ninguém se comunicava entre si, porque estavam todos dormindo. A professora Ai, Deus. implorando pra ligarem a câmera. Gente, liga a câmera, por favor. A única que ligava a câmera era a Padma. A única que ligava, ela ficava lá a câmera e eu ficava tipo, ai, tadinha, ela é única, gente. Mas Meu que, Deus do céu. que força Você que ela tá ligava dando. também? Eu não ligava também, né? Por quê? Porque, não, ia ficar eu e a... Eu achava, primeiro, eu achei que a Padma era professora. Porque ela era a única ali. que tava com a E eu câmera falei, aberta. caraca. Meu Deus do céu, genial. Eu fiquei, nossa, ela é tipo palestrante ali, tá pra dar opiniões e tal. E aí depois Caraca, eu fui muito bom. entender. Por isso que eu não ligava, depois que eu fui entender. Aí ninguém ligava, eu falei, ai, tá bom, não vai ficar eu, a Padma e a professora, então eu não liguei também não. Coitada. E é isso. Gente do céu, que desespero. É. Não consigo imaginar. Cara, eu dei uma cagada monstruosa, porque eu terminei a faculdade no final de 2019. Caraca, nossa, você Não, não pra tá não falar no final, foi em entendendo. julho. Você Em não julho tá de 2019. Nossa, ai, que incrível. Que Não, cagada. Que cagada do... Não, sério. Nossa, a pior coisa do mundo é isso. Assim, eu tive a sorte de me formar antes do Covid, mas a cagada linda e maravilhosa que foi eu e minha namorada de então 4 anos juntos, fomos morar juntos em fevereiro de 2020. É, fevereiro, né? Bem ali na... Foi a prova Então, de assim, amor mesmo. vocês querem ficar junto? Vamos ver, Vão vamos ficar ver. junto. Se isso vai dar certo. Cara, foi perrengue, tá? Foi perrengue porque não só foi muito desafiador em questão pessoal, mas também em questão profissional, né? Porque o que aconteceu ali? Final de 2019 eu tava morando... Ao longo da faculdade inteira eu morei em quartos alugados no Rio. Não tinha dinheiro, obviamente, para alugar um apartamento no Rio. Sei. Eu morava em quartos alugados. E aí, no final de 2019, eu falei, eu não aguento mais esta merda. Quarto alugado virar- na casa de alguém? É, na casa dos outros, tipo república. A pessoa tem um apartamento, aí ela fala, eu tô precisando de um dinheiro extra, vou alugar esse quarto aqui que não estou usando. Aham. Muita gente faz isso lá no Rio. E aí, eu não aguento mais morar, eu quero morar na minha casa. Só que eu saí do meu estágio, eu não tinha dinheiro, eu estava trabalhando como freelancer, não estava aparecendo trabalho como freelancer. Falei, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para Petrópolis, vou morar na casa do meu pai. Comecei a fazer minha mudança. Levei meu computador, levei minhas coisas, levei minha cama. Eu estava quase levando minha cama. Em dezembro de 2019, no finalzinho do ano ali, os primeiros dias de 2020, eu consegui um trabalho na Globo. Só isso. É. Surgiu. Aí eu vou, desfaz a mudança toda, volta pro Rio. Eu tive que pagar Caraca. 600 conto no aluguel de um armazém no Rio para eu poder guardar minha cama enquanto eu saía de um apartamento, de um quarto para morar no meu apartamento. Calma aí, você pagou R$600 pra guardar a cama? É. Porque eu não tinha mais onde guardar. Tipo um aluguel, só que da cama. Aluguel de um armário. R$600 por mês? É. Por 30 dias. Pra eu Gente. poder deixar o negócio lá. Porque entre eu achar o apartamento e fechar o contrato, eu não tinha onde deixar. Eu não tinha... Meu carro, o carro que eu já tinha comprado na época, não tinha como enfiar o colchão em cima dele até Petrópolis. Pra Só trazer pra que- cá, pra depois levar pro Rio. Eu tive que deixar ele no Rio. Eu aluguei um negócio lá pra deixar lá. Foi meio idiota, mas assim, na pressa, assim, eu tenho que sair daqui, tirar essa Tá, era cama daqui. Globo. Tá tudo bem, Globo. Foi uma loucura. E aí a gente foi lá, todos os desafios de morar sozinho pela primeira vez, meu apartamento, meu contrato de aluguel, não sei o quê. Eu lembro disso. E aí, trabalhando na Globo, pô, bacana trabalhar na Globo e não sei o quê. No ápice do verão, meu carro sem ar-condicionado, no Rio, eu suando que nem um porco todo santo dia. Aí, beleza, não, tô na Globo, tá bacana, tô legal, tô tudo bem, tô mantendo na minha Globo vida, também. não sei o quê, pagando meu aluguel. Não deu 3 meses de trabalho. Pandemia, eu tive que começar a trabalhar de casa. E até aí ainda tava bom, porque 3 meses depois Nossa. disso me mandaram embora. Porque o projeto caiu por causa do Covid. Então você ficou 6 meses. Eu fiquei 6,
6, 7 meses trabalhando na Globo. Metade dos quais, se não metade, mais da metade, trabalhando remoto. E aí eu fui mandado embora, sem salário, sem trabalho, para manter uma casa. Como é que faz? O que aconteceu? Eu fiquei na merda. Eu fiquei alguns bons meses vivendo da minha rescisão, do contrato que eles encerraram antes. Então eu tive ali um bônus, férias não pagas, etc e tal. Nossa. Consegui manter a casa ali por uns 2 meses, devendo dinheiro a balde pro cartão de crédito. Pagando o boleto de um cartão com outro cartão. Que delícia. Uma maravilha, não recomendo. Tá bom, E aí eu consegui alguns freelas de edição remota. Um rapaz que tem uma produtora, um brasileiro, né? Lá em Londres, um rapaz bem videomakerzão mesmo. Ele precisava de alguém para ajudar a editar, ele mandava para mim. E como ele ganhava em Libra, o valor que ele me pagava era trocado para ele. Ele me pagava R$2.000 por mês, eu fazia uns trabalhinhos lá para ele, bem simples e tal. Maravilha. E aí, depois de um tempo, a empresa que eu estou prestando serviço até hoje entrou em contato comigo, que é de uma amiga minha, de grupos de audiovisual. Volto no que eu estava falando, a importância de criar contatos para você se desenvolver enquanto profissional, né? Como foi muito mais importante eu conhecer pessoas do que, de fato, aprender coisas. Uhum. A menina que... Eu tinha os grupos de audiovisual do Facebook, ela postava, estou em dúvidas sobre não sei o que, alguém pode me explicar? Eu ia lá, explicava para ela, não sei o que, Maria. E aí a Maria criou essa empresa, cresceu e estava precisando de alguém para editar. Ela falou, Pavão, vem cá, estou precisando de um editor. Aí ela me puxou, eu comecei a trabalhar lá como editor e estou trabalhando, prestando serviço para essa empresa até hoje. Que massa. Caraca, faz aí quase 3 anos. Que chique. Eles me forneceram equipamento de trabalho quando eu fiquei sem computador, porque eu tive que vender meu computador para pagar dívida, eu fiquei sem computador para trabalhar, mó merda. Tá. Mas aí 2020 foi um ano pesado. Mas aí você tava morando com a... Morando com a Dayana. Esse tempo todo. Caraca! Meu Deus. E ela sustentando tava trabalhando? a casa, não, porque ela não conseguia trabalhar. Porque o que aconteceu? Em 2020... Pois é, ela tava sustentando a casa sozinho lá no Rio. O que aconteceu? Ela estava fazendo faculdade, passando por várias dificuldades na faculdade, né? Entre problemas psicológicos, né? Depressão, ansiedade, greves e não sei o quê. Ela saiu da UFRJ, decidiu entrar na UERJ. Beleza, vou entrar na UERJ, não sei o quê. Passou um ano, não sei o quê, fez vestibular, entrou. Mariana, eu não tô de sacanagem. Ela teve um dia de aula em fevereiro de 2020. No dia seguinte, fecharam as aulas. Um dia. Puta que pariu, que merda. Meu Aí Deus. ela ficou parada a pandemia inteira. Ela falou, cara, como você mesma constatou, não adianta nem eu tentar. Eu não vou aprender porra nenhuma fazendo aula online. Não vou fazer, me recuso a fazer. Prefiro ficar parada. Gente, tadinha. Graças a Deus, eu tinha condição de... Eu virei pra ela e falei, meu amor, enquanto eu puder, você pode contar comigo. Se eu tiver condição de manter a casa sozinho, eu estou mantendo. Você pode tomar o tempo que você quiser para você se encontrar enquanto profissional, você decidir o que você quer fazer, para você se profissionalizar, para você trabalhar. O que você quiser fazer, se eu puder, eu estou aqui para te apoiar nesse caminho. E graças a Deus eu consegui fazer isso até agora que ela decidiu arrumar um emprego e está trabalhando lá no Rio. Mas o audiovisual me proporcionou isso. Um salário bacana para conseguir manter a casa lá enquanto ela estava encontrando o caminho dela. Maneiro, muito Mas maneiro. foi uma dor de cabeça do cacete. 2020 foi um ano difícil. Imagino. Meu Deus. Foi difícil para você? Todo mundo sofreu pra cacete, Não, eu né? tava na minha A casa. adaptação do mundo digital, a adaptação do mundo à convivência no meio digital durante a pandemia foi muito difícil, né? Uhum. Você sofreu com isso na faculdade e tal, mas imagino que do lado pessoal também não tenha sido muito fácil, né? Foi péssimo, horrível. eu falo que tem a Mariana antes e pós-pandemia, pós-quarentena, horrível. Uhum. Eu parei de me comunicar com as pessoas. Era horrível. Eu chegava na escola, gente, era super outra pessoa, assim. E aí depois
Nossa, uma dificuldade pra falar e timidez e tudo. E teatro já não conseguia, mas é horrível. Tive que começar, ainda tô nesse processo pra... Tá aos trancos e barrancos tentando encontrar a sua forma de se comunicar de novo, né? Pois é, mas era uma coisa tão fácil, tão espontânea e do nada... Não, todo mundo fica em casa, não vai ver mais ninguém. É isso. E aí... Ferrou tudo. Gente... a gente não pode ficar muito tempo nesse assunto, não, senão dá uma deprê. Dá, eu vou começar a chorar. Fudida. A gente fica na merda, a gente fica parado olhando pro chão assim. E agora? O que a gente fala agora? Foi uma merda, né? Caralho. Que bosta. O que a gente vai falar agora? Não sei. Por que você acha que eu não parei de falar sobre isso ainda agora? Porque eu ainda não encontrei outro assunto pra falar. Então vamos lá, você tá em que período agora? Você entrou ali em 2021, você deve estar ali no quarto, quinto período, mais ou menos. Quarto período. E você falou que você ainda não se encontrou o que você quer fazer enquanto profissional e tal. O que você já considerou que você pode fazer? As coisas que você já experimentou, que você olha e fala, de repente isso, de repente aquilo. Você me perguntou uns tempos atrás sobre edição, né? Sobre software de edição. Sim. Eu cedi o meu Adobe Premiere para você, que você instalou e nunca usou. Nossa, a voz veio aqui no microfone, veio na minha alma. É porque eu falei aqui pertinho, assim. Eu sei. Ai, que medo. Então, tudo bem. Bom dia. Edição. Tá, beleza, vai, edição. Você acredita de vídeo? Que vergonha, meu Deus, aquilo foi bem vergonhoso. Bom. Acontece nas melhores famílias. Edição de vídeo é uma coisa que eu penso. É porque, assim, na minha cabeça, eu não consigo imaginar. As pessoas ficam tipo, tá, você tá querendo se descobrir. Imagina a sua rotina, como é que você vai querer que seja e tal. E eu fico pensando, bom, eu não vou querer estar num escritório sozinha. Eu quero estar com pessoas, eu quero falar, eu quero... Então você não quer ser editora, já te Pois vendo. é, só que aí vem a edição na minha cabeça, porque aí eu também tenho vontade. Eu adoro edição. Tipo, eu nunca editei, não, profissionalmente, assim, no computador. Só no ensino médio, mas era bem pouquinho, assim. Era mais no celular. KineMaster, pode falar mais? Pode. Tá. KineMaster e tal, pra YouTube. Bem bobinho mesmo. Só que... Sei lá, eu passava horas ali. Eu podia passar horas e mais horas ali editando até ficar bom e vendo cada coisinha. Agora, se eu ver os vídeos, vai estar uma merda. Porque a gente vê aquilo e vai, porra, quem fez aquela desgraça? Mas eu tava lá, entendeu? Dando meu sangue pra aquilo ficar bom. Sim. E eu tenho muita saudade de fazer isso. Assim, de gravar vídeo pro YouTube, eu já não tenho mais tanta... Tava lá na Mariana antes da quarentena. Mas, edição de vídeo é uma coisa que eu queria, realmente, quando eu tiver meu computador, que eu quero ter logo meu computador, eu vou querer ver isso. Mas, Existe uma coisa muito louca dentro da experiência do editor de vídeo, né? Da vida do editor de vídeo, que é o que eu chamo de... Eu acho que existe um termo para isso, eu acho que o termo é esse. Relação parasocial. Já ouviu falar nisso? Não. Relação parasocial é uma relação que só um dos lados da relação sabe que ela existe. Vou te dar um exemplo. Nessa empresa que eu presto serviço de edição, eles estavam fazendo um reality show sobre melhorar os lucros de supermercados. Aí eles levavam uma pessoa que era especialista em informática, a pessoa que era especialista em cartazeamento, tudo isso. E aí a pessoa falava para a câmera, explicava o que tinha de errado com aquela loja e como que o dono poderia melhorar esse processo para fazer a loja vender mais. E aí eram dias, horas e dias e semanas editando e vendo a cara daquela pessoa, ouvindo ela falar, ouvindo não só ela falar para a câmera, mas depois que ele terminava de falar para a câmera e a câmera continuava gravando, ouvindo os comentários dele com a equipe, assim, essas coisas assim. Então eu comecei a conhecer aquela pessoa sem ela me conhecer. Entendi. Então isso é uma coisa que eu ia comentar ali para frente, que apesar do editor ficar muito sozinho dentro da cabine ali, dentro da ilha, dentro de onde ele vai sentar para fazer o trabalho de edição, não é exatamente sozinho, porque você está conhecendo pessoas, você está criando relações, por mais que parasociais, com outras pessoas. Então é uma experiência muito louca. Você está sozinho sem estar sozinho. Entendi, que maneiro. É muito louca essa experiência. Aí o que aconteceu? No final do ano teve a confraternização de equipe, e não só eu era editor, eu era home office.
Então eu não ia para a empresa, eu não tinha oportunidade nenhuma de conhecer essas pessoas, eu nunca ia encontrar elas, a não ser numa confraternização. E aí quando chegou a confraternização, chegava, e aí, seu Carlos, tudo bem? Ele olhava para mim, tudo bem, quem é você? Eu te conheço. Não, seu Carlos, que não sei o que, não sei o que lá, eu ficava brincando com ele, tá, entendi, tá certo, muito bem. Até eu me tocar, eu passei uma mera... Caraca, ele não sabe quem eu sou. Tá certo, é verdade. Gente, que louco! Isso foi muito forte. Eu já tinha tido essa experiência antes, especialmente com... Teve uma época que eu trabalhava numa produtora que eu era editor e câmera. Eu editava e gravava também. Só que acontecia muito mais de eu editar as entrevistas com certas pessoas famosas, que às vezes a produtora fazia, e eu não gravava muito. Então eu falava, já entreguei um trabalho que eu não sei... Não, eu não conhecia essa pessoa, eu só editei. Eu já tinha tido essa experiência antes, mas depois do Covid, que eu tava ali dentro de casa, enfurnado, home office, essa experiência se tornou muito mais intensa. Também coisas que isso acontece não só da gente como profissional, né? Da gente quando a gente assiste. A gente cria... É toda a base da indústria de entretenimento, são relações parasociais. Você assiste uma série, você se identifica com aqueles personagens, você cria uma relação com os personagens que você está assistindo. É exatamente o mesmo fenômeno. Verdade. Você, enquanto espectador, você cria relações parasociais com as pessoas que você está assistindo. Reality show, personagens fictícios, personagens reais. Influencers, né? Que estão ali. Influenciadores. Exatamente inteiro. isso. São relações parasociais. Você conhece aquela pessoa, você se relaciona, seja com a imagem que ela criou ou com a pessoa que ela de fato é, e ela não sabe que você existe. É exatamente a mesma relação. Sim. É muito louco, né? É muito louco. É muito louco. Tem gente que posta ali a rotina 24 horas e tá ali postando. Você sabe de cada detalhe da vida daquela pessoa e a pessoa não tem noção. Não sabe que tem. Sabe que tem um você número tá lá, ali. Tem alguém ali. Alguém deve estar vendo, mas... E é a base de todo o sistema. É assim que funciona. É muito Por que faz sentido? Por que se criou a profissão do influenciador digital? Por que eu tenho uma plataforma ali? Por que eu tenho um canal no YouTube? Porque eu encontrei, na terça-feira, no evento que eu fui participar, eu encontrei pessoas que assistem o meu canal. Que legal. Encontrei pessoalmente. O cara veio me perguntar, e aí, o que você achou do microfone e tal, que você postou lá o vídeo ano passado? E você não conhecia essa pessoa? Eu nunca tinha ouvido falar. Ele caiu no meu canal, ele se inscreveu no meu canal, e ele assiste, e ele tava lá no mesmo evento que eu. Incrível. Nossa, isso é muito maneiro. Aconteceu isso. Não chegou a acontecer porque eu sou uma cagona. Mas no TikTok tem chamava assim, encontrinhos do TikTok. E aí era um pessoal famosinho assim, que se reunia, marcava lá no shopping tal, em São Paulo, no Rio, enfim. Vai todo mundo lá e quem quiser vai. Aí tira foto, dá presente, grava vídeo e tal. E aí eu falei numa das lives que eu tinha uma amiga que ela tava, assim, ficando famosinha e tal. E tava organizando e querendo ir nesse encontro. Eu tava tentando ir com ela. Só que eu comecei a ficar com muita vergonha, assim, eu não sei... Nossa, que ódio que eu não fui. Mas aí, eu falava na live que eu ia... E o pessoal ficava, caraca, eu vou escrever cartinha pra você, mas eu quero te entregar umas coisas e tal. E eu ficava emocionada. Que loucura, gente. Sim. Nossa, meu Deus, que ódio que eu não fui. Isso é uma puta experiência. Nossa, isso é incrível. Foi quando? 2019. 2019 foi um ano incrível no TikTok. Incrível. E aí eu perdi essa merda. Enfim, que raiva até hoje. Mas é muito louco isso. Ter pessoas que gostam, assim, da gente. A gente nem, sabe tanto da pessoa que nem ela tá ali acompanhando a gente. É muito curioso, né? É. Agora, me tira uma dúvida. Você veio aqui hoje para fazer uma entrevista comigo falando para um trabalho da faculdade, né? Explica para mim o que é esse trabalho, por que você quer fazer... O trabalho é para ser feito em vídeo ou você escolheu fazer ele em vídeo? Eu escolhi fazer ele em vídeo. Porque o trabalho é uma revista onde a professora falou lá, né? Que iria ser... A gente tinha que abordar algum tema que envolvesse arte em Petrópolis. Legal. E aí, a gente ficou pensando em muitas coisas. Tinha dança, tinha muita coisa, assim, envolvida. Tinha tatuagem, tinha até maquiagem, tudo e tal. E aí, por
ser eu. Falei, ei, gente, cinema, audiovisual, que tal? E eles gostaram da ideia. E aí a gente começou a ver isso. Aí tem você aqui, né, presente. E aí eu dei a ideia de ser em vídeo, porque eu achei que ia ser mais legal. Apesar de ser uma revista, vai dar pra uma das integrantes do grupo, deu até a ideia de, se eu colocasse em algum lugar, a gente conseguiria colocar um QR Code também, sabe? Legal. Pra ligar e ficar, mas é só pra, tipo... O projeto da revista, a revista teria que ser impressa ou pode ser uma revista digital? Eu acho que, eu não sei se vai ser impresso, eu acho que não, acho que vai ser uma revista digital. A revista digital pode muito bem ter um vídeo embebido ali. Pois é, tem que ver como é que vai ser isso ainda, mas... Se fosse uma revista impressa, realmente, outra ideia é boa. Você bota ali uns frames da conversa, uma foto minha falando assim, fazendo alguma coisa na frente da câmera. E, assista a entrevista completa, não sei o quê. E aí você bota parte da entrevista em texto, alguma coisa assim. Você tem várias alternativas. Sim. Legal. É uma matéria de quê? Esqueci Qual é o nome da matéria. Ai, Deus. Comprometimento nota 1000. Que vergonha! Tá, olha, eu acho que tem a ver com gráfico. Tem gráfico no nome da Ai, professora. A professora é muito legal, não me mata. A professora é incrível. Só que é gráfico. Alguma coisa é gráfico. Muito que bem. Bom, então vamos fazer o seguinte. Você tem mais alguma coisa que você quer falar para quem tá assistindo? Pensa que assim, você tá falando para as pessoas que assistem meu canal no YouTube, escutam meu podcast, uma mensagem que você quer mandar para todo mundo que tá ouvindo. Ai, que intimidador. Não precisa não, é só se quiser. Então, gente, é isso. Então, eu acho gente, que eu não tenho isso. muito agora, né? Você tá se desenvolvendo enquanto profissional Eu ainda, tô. né? Eu vou me desenvolver mais, vai ficar bem melhor. Prometo. Que horror, não tá, você não tá ruim, você tá em desenvolvimento. Mesmo que eu tava mesma coisa de estar ruim. Não é. Tá tudo bem. Não é, cara, eu tava falando com a menina, na saída do evento, eles puseram à venda tripés com desconto. A gente comprou 2 aqui pro estúdio, com dinheiro que a gente não tinha pra gastar. Olha só. E aí na hora que eu tava entrevistando a última menina lá no evento, passou a vendedora com os tripés falando, tô com os teus tripés aqui. Eu falei, não, entrega lá pro meu pai que eu tô ocupado aqui. Aí eu comentei com ela exatamente isso que eu tô comentando aqui com você agora, que a gente comprou, gastou dinheiro que não tinha, não sei o que. Ela falou, gastou não, investiu. Falou, você não é ruim, você está em desenvolvimento. Tá bem, então, é mais Você chique. está no seu casulo, você está na sua fase de desenvolvimento. lagarta. Ai, meu Deus, que broxa. Você tá na sua fase de casulo, você se transformou numa gosma que e daqui a pouco delícia. você vira uma borboleta. Mas que legal. Tá, é isso. Vou pensar assim e vou ficar menos mal. Mas cara, isso, agora falando sério, né? O que você falou é muito verdade. Todo profissional que se preze olha pro seu trabalho de 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos atrás e fala, caralho, que merda. Isso é um sinal de que você está melhorando. Isso é um sinal de que hoje você é capaz de ver erros que você não via no passado. Isso é um ótimo sinal. Sim. É meio vergonhoso, você se sente mal e fala, cacete, eu fiz isso, que merda. Uhum. Mas aí você tem que pensar que não é o você de hoje que fez. Sim. É o você que fez com o conhecimento que tinha na época. Você fez o melhor que você conseguia naquela época. Então, assim, você vê os erros no que você fez no passado é um sinal de que você... Pode pegar a Jujuba. Eu não entendi. O que aconteceu aqui? Tá com medo da Jujuba? É porque eu pensei no barulho. Pode pegar. A ideia da Jujuba é exatamente que ela não faz tanto barulho assim no microfone. A gente ouve no fone porque a gente tá ouvindo muito de perto. Tá. Quem tá ouvindo podcast não vai ouvir tanto assim, não. Cara, me quebrou. A menina... Não. O reverso. Tá. Então, assim, falando sério, você ver os erros no seu trabalho passado é um sinal de que você está melhorando, é um sinal de que você está desenvolvendo habilidades que você não tinha. Uhum. É natural você olhar e falar, cara, que merda, fui eu que fiz isso. Só que não, foi você sem o conhecimento que você tem hoje. Então, assim, o trabalho que eu hoje olho e falo, caralho, mandei muito bem, ficou muito foda, ficou muito maneiro, não sei o quê. Às vezes, 2 semanas depois foi, puta que pariu, hein, Bruno? Caralho,
Aconteceu isso com um podcast que eu gravei aqui algumas semanas atrás. Eu gravei, ficou bacana, não sei o quê. Aí depois que eu terminei de editar, que foi um trabalho do cacete pra editar, porque saiu meio de ordem, tive que encaixar um negócio aqui, outro ali, não sei o quê. Falei, caralho, que merda. Porra, a luz tá horrível, o enquadramento tá todo esquisito, não sei o quê, o fundo isso, o fundo aquilo. E o que eu fiz? Eu melhorei pro próximo. E é isso. No próximo a gente tenta de novo e corre atrás de fazer melhor. E, cara, se você tá com esse sentimento de ai, isso aqui tá ruim, significa que você tá crescendo. Ai, que bom, então. O que importa é o que você faz com esse sentimento. Tem um amigo meu que é muito meu amigo. Ele tava nesse evento comigo, ele gravou a maior parte do evento onde eu tava falando pra câmera, né? Porque eu não conseguia andar e falar. Eu não sou muito fã de ficar segurando, vlogando a câmera assim, né? Então ele gravou pra mim. Sei. Ele é muito bom no que faz. Ele é um excelente operador de câmera. Ele tem menos experiência do que eu. Ele tem menos tempo de experiência de profissão do que eu. E tem muitas coisas de movimento de câmera que ele faz muito melhor do que eu. Ele é muito bom. Ele não tem muita experiência com edição, mas como câmera ele é um excelente operador de câmera. E aí ele tá desde 2020, que foi quando a gente se conheceu, falando, não, vou começar a criar conteúdo. Vou começar a criar conteúdo, vou começar a postar no Instagram. Vou começar a fazer um canal no YouTube, vou começar isso, vou começar aquilo. Aí ele faz, ele grava, edita, mostra pra gente. E aí, o que você achou? Porra, tá maneiro, não sei o que, quando é que você vai postar? Eu não sei, eu não gostei muito de não sei o que, eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo. 3 anos que ele não posta nada. Quando ele postar, eu quero ver. Agora tô então curiosa. não adianta nada. Realmente, ele tá se desenvolvendo? Tá. Ele tá vendo os erros dele? Tá. Mas não adianta de porra nenhuma, você não vai chegar em lugar nenhum se você não botar o seu trabalho para as pessoas verem. Se você não se desenvolver, se você não olhar para os seus erros e falar, tá, isso aqui tá errado. Como é que eu melhoro? Eu melhoro assim. Então vou lá, faço melhor. Tá bom, gostei, beleza. Daqui a 2 semanas eu olho de novo. Pô, tá errado. Melhora de novo. E melhora de novo, e melhora de novo. É assim que você cresce. É assim que a gente criou o estúdio. É assim que eu virei e falei, cara, eu quero fazer um negócio bacana em Petrópolis para levar para lá o que eu sentia falta quando eu tava morando lá. Por que eu fui morar no Rio? Porque não tinha isso aqui. Porque não tinha oportunidade de crescimento, porque não tinha espaço para trabalhar. Eu decidi pagar para ver, me arriscar, trazendo um negócio para um lugar que eu não sabia se ia dar certo. Ainda não sei, ainda tô tentando. Sei. E aí, porra, é isso. Eu tenho que tentar e constantemente tentar melhorar. Com o que eu vou aprendendo na base do dia a dia. É isso, então. Então, vamos às perguntas. Pode ir lá. À vontade. Tá. Como que é o seu trabalho no audiovisual atualmente? Menina do céu, eu trabalho de tantas formas diferentes dentro do audiovisual. Agora há pouco eu te entrevistei pro meu podcast e eu te expliquei que existe uma profissão muito recente, né? Menos de 15 anos, que a gente chama do videomaker independente. O videomaker é a pessoa que participa de todas as etapas de uma produção audiovisual, desde a pré-produção até a pós-produção. A pessoa que planeja a gravação, seja escrevendo roteiro, fazendo logística, produzindo, até a pessoa que grava e o processo de pós-produção, que é ingestão dos materiais, edição, finalização e entrega. O videomaker é a pessoa que faz tudo isso. Talvez retirando uma ou outra etapa, tem videomaker que não participa do roteiro. Eu, por exemplo, não faço muito roteirização. Mas, de um modo geral, o meu trabalho se divide muito em operação de câmera, edição de vídeo e gestão de projetos. Entendi. E agora, depois desses últimos meses que eu inaugurei o estúdio, eu também estou assumindo a posição do gestor do negócio, né? Do administrador das contas, do lado financeiro, mas aí já não é tanto um trabalho de audiovisual, é mais um trabalho administrativo que eu estou tendo que assumir por conta da posição que eu me encontro como dono de um negócio. Entendi. E como que você teve a ideia de criar o Estúdio Petrópolis? Em Petrópolis, né? O que acontece? Você fez meio que 2 perguntas em uma, né? Que como que foi a ideia de criar o estúdio e por que em Petrópolis? Os 2 estão muito juntos para mim. O que acontece? Todo profissional que trabalha durante um tempo com alguma coisa, ele tem deficiências. É impossível você não sentir falta de alguma coisa no seu trabalho. Não existe trabalho perfeito. Sempre tem alguma área onde seu trabalho pode ser melhorado. E a tendência do profissional que tem
esse espírito empreendedor, vamos dizer assim, é querer criar um negócio onde os seus maiores problemas são resolvidos. Então, eu, como videomaker independente, trabalhando para outras empresas, eu olhava e falava, cara, eu gostaria muito de trabalhar de alguma forma onde tal e tal coisa fossem resolvidas. Então, a ideia de criar um estúdio surgiu daí. A ideia de criar o estúdio Petrópolis surgiu do meu background de educação aqui na cidade de Petrópolis. A minha entrada no mercado audiovisual foi através de um curso técnico, que você também fez, depois que eu me formei, de produção audiovisual integrado ao ensino médio. Então, eu fazia as aulas do ensino médio e do curso técnico de audiovisual na mesma sala, com os mesmos professores. Isso aqui em Petrópolis, num colégio público, o que foi uma coisa muito relevante na minha formação. E aí, toda essa movimentação em torno do esforço pela educação, de criar uma educação de qualidade, de dar relevância, de dar importância à educação em Petrópolis, me deu muita vontade de ficar aqui. Só que o mercado da época, de quando eu me formei, não permitia que eu tivesse espaço para crescer. Então eu fui, como você falou, morar no Rio para crescer a minha carreira no audiovisual, para criar a minha vida profissional lá. Fui, fiz faculdade de cinema, me desenvolvi. Estou morando, inclusive, até hoje no Rio, apesar de ter um negócio aqui. Só que, quando eu me vi capacitado e financeiramente disponível para criar um negócio, para criar um estúdio, eu pensei, vamos criar um estúdio de podcast, que aí é toda uma outra história que eu não sei se é exatamente isso que você quer chegar agora, porque que eu criei um estúdio de podcast e não de outra coisa, mas vamos criar um estúdio de podcast. Eu poderia muito bem, com o mesmo dinheiro que a gente investiu aqui, criar um estúdio parecido no Rio, com uma estrutura parecida, com os custos parecidos. E no Rio, pô, você tem muito mais gente para atender, né? Por isso. Só que duas coisas me fizeram trazer para cá. Concorrência. Acima de tudo, porque não existe outro estúdio de podcast em Petrópolis. É o único? É o único. Estúdio de podcast é esse. Caraca, em Petrópolis, que só a maneiro. gente. Existem muitas empresas de produção audiovisual aqui em Petrópolis, algumas que inclusive fazem podcast. Um amigo meu que veio aqui, que eu entrevistei para o meu podcast audiovisual, ele faz podcast no estúdio dele, só que não é o carro-chefe. Não é um estúdio de podcast. Sei. Então, um estúdio específico de podcast não existia em Petrópolis. O segundo motivo, e que eu diria que foi até a parte mais importante, era fazer valer, pagar para ver aquilo que eu falei ali agora há pouco, que é, Petrópolis merece isso aqui. Petrópolis precisa disso aqui. Se eu não tiver coragem de fazer, alguém vai. Então, já que eu não tenho concorrência ainda e eu posso fazer isso agora, eu vou fazer para me aproveitar do fato de que não tem concorrência, para usar esse negócio para eu não diria empurrar minha ideologia, porque é um termo muito carregado, mas de levar adiante a minha missão, que é valorizar a cidade maravilhosa que Petrópolis é e trazer para cá o conhecimento que eu angariei, que eu acumulei trabalhando como profissional no Rio. Sei, entendi. E você falou assim do mercado daqui, tirando o estúdio, que é o único, como é que você diria que é o mercado no audiovisual em Petrópolis? Para quem tá saindo, tipo, por exemplo, a gente fez o ensino médio técnico e muita gente acha que vai sair já conseguindo grandes oportunidades e tal. Você acha que em Petrópolis é um bom lugar para ter novas oportunidades disso? As pessoas não sabem explorar ou realmente não tem? Olha, Petrópolis é um lugar com muito potencial. Petrópolis é um lugar que tem uma história muito íntima com o cinema brasileiro. Tem muitos filmes de altíssima relevância para a história do cinema brasileiro que tiveram participação, seja de equipe ou de locações aqui. Sim. Recentemente, inclusive, a Karine Telles gravou o filme Benzinho aqui, alguns anos atrás, um filme lindo, maravilhoso, com atores e atrizes de grandíssimo nome. Adriana Esteves, alguns outros que me falhou a memória aqui, eu não estou conseguindo me lembrar,
gravaram cenas dentro da nossa escola. Não sei se você chegou a assistir o filme, Não, ainda mas não. tem uma personagem adulta que está se formando no ensino de jovens e adultos, e a formatura dela acontece dentro do pátio do CENIP. Caraca, que legal. Maravilhoso. O filme é lindo. A gente vai falar dele na revista. E não é o único exemplo. Tem vários outros que, como eu falei várias vezes aqui, me falhou a memória, eu não estou conseguindo levantar os nomes aqui. Mas Petrópolis é um lugar que tem muito potencial para o mercado audiovisual. E existe uma movimentação muito grande de pessoas da área querendo fazer com que esse potencial seja atingido. Inclusive, semana que vem vai ser feita uma reunião aqui de profissionais do mercado audiovisual dentro do estúdio para a gente trocar figurinhas, para a gente conversar sobre, falar sobre os nossos projetos. Enfim, um encontro bem informal. Mas existem projetos formais, assim, legislativos de Petrópolis precisa de dinheiro para fazer produções, para dar espaço a pessoas da área. Então, assim, eu não vou mentir. Se você hoje é um jovem que está procurando emprego e quer se desenvolver na área, e você tem a oportunidade, vamos supor, um jovem hoje de 19, 20 anos, saiu da faculdade em Petrópolis, tô terminando a faculdade, quero trabalhar com audiovisual. Cara, é muito provável que você viva uma vida mais próspera enquanto profissional no Rio, hoje. É bem provável. Mas não é impossível que você tenha uma vida boa como profissional aqui também, não. Entendi. Tudo vai depender de vários fatores. Da sua capacidade enquanto profissional, da sua capacidade enquanto gestor da sua própria imagem, como a gente conversou. É muito importante o alcance que as redes sociais te dão hoje. Então, se você hoje é um profissional de excelente capacitação, de excelente qualidade, de entrega ótima, de bom profissionalismo, um profissional exemplar que ninguém conhece, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, isso é uma parte muito importante do que faz um bom profissional hoje. Um profissional de sucesso financeiro, né? Então, depende de muitos fatores, mas existe sim espaço para você ter sucesso como profissional aqui em Petrópolis. Existe lugar para você trabalhar, embora menos do que no Rio, mas existe sim oportunidade para você trabalhar enquanto profissional aqui em Petrópolis. Entendi. E sobre o ensino médio, lá tem muita gente que não conhece o ensino médio técnico, audiovisual, Dom Pedro. Você recomendaria esse curso para quem está querendo começar nessa área audiovisual? Você acha que, assim, toda vez que a gente sai de uma escola, dá aquela reformada total, assim, né? A gente sempre zoa com isso. Mas mudou muita coisa, né? Desde quando você saiu. Mas você acha que da sua época, o que você vivenciou lá, você recomendaria para as pessoas hoje em dia estarem querendo seguir a carreira audiovisual? Absolutamente sim. Com toda certeza. Existe muito medo, e eu tenho uma história muito próxima para falar sobre isso, existe muito medo em relação ao ensino público. E eu tive que lidar com esse medo porque quando eu entrei no ensino médio, eu tinha estudado ao longo da minha vida inteira em escolas particulares. Até o 7º ano do ensino fundamental, até o 8º ano do ensino fundamental, eu tinha estudado em escolas particulares. No 9º ano, que é o último ano antes do ensino médio, eu estudei no Colégio Estadual Dom Pedro II, sem ser no curso técnico, porque, obviamente, o técnico era só para o ensino médio. E foi uma experiência abaixo do que eu estava acostumado nas escolas particulares, porque faltavam professores, eu passei, se eu não me engano, o 9º ano inteiro sem ter aula de geografia ou alguma coisa assim. Caraca. As deficiências que a gente ouve muito falar sobre o ensino público, né? Mas, assim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que botaram na água daquela escola. Porque eu não sei se é o conjunto das pessoas que estão lá, eu não sei se é um projeto diferente, eu não sei se existe uma verba diferente. Já sei que não, porque eu sou amigo dos professores até hoje, eu sei que não é questão de dinheiro, não é por dinheiro que isso é bom. Eu suspeito que isso tenha muito a ver com as pessoas que formularam esse curso, né? Que são os professores que estão lá até hoje. Mas o ensino que eu recebi no ensino médio técnico de produção audiovisual lá do Colégio Dom Pedro é ímpar. É sem comparação a qualquer outro ensino que eu tive ao longo da minha vida inteira, inclusive nas escolas particulares, inclusive numa das faculdades particulares mais conceituadas do país,
que é a PUC, que é onde eu fiz o curso de cinema. Foi uma educação de altíssimo nível? Foi. Não nego isso. Foram professores incríveis, tive aulas maravilhosas na PUC, mas nada se compara à experiência que eu tive enquanto aluno do curso técnico de audiovisual do Colégio Estadual Dom Pedro II. Foi uma experiência extremamente singular e absolutamente chave pro profissional que eu me tornei. Se existe qualquer sombra de vontade de alguém que está entrando no ensino médio seguir carreira ou aprender mais sobre audiovisual, eu acho que não existe alternativa. Você tem que entrar nesse curso. Incrível, muito bom. Eu também acho isso. E na sua área, para isso exatamente, é essencial, né? Tudo que... Sim, é essencial, e eu vou além, porque você deve se lembrar dela, você conhece ela com certeza, a Larissa, minha prima, que também fez o curso técnico de audiovisual. Ela hoje é nutricionista. Uhum. Ela se formou em nutrição, ela fez pós-graduação, está correndo atrás de fazer mestrado na área dela de nutrição, e até hoje ela fala sobre como foi relevante a formação dela como profissional do audiovisual, como técnica de áudio e vídeo, no trabalho dela como profissional da área de nutrição. Sim. Que não tem nada, você olha assim, nutrição e audiovisual, o que tem a ver? Porra nenhuma. Sim. Nada. Aham. Mas ela até hoje fala que foi extremamente relevante. O TCC dela foi em vídeo. Caraca, que legal. Eu fui, no TCC dela, na apresentação do TCC dela. Foi em vídeo. Que maneiro. Então ela encaixou muito tudo. Teve uma parte de vídeo muito importante no trabalho dela. Entendi, muito bom. Eu particularmente tenho muitas dúvidas sobre o trabalho, até porque eu te acompanhava tipo, nos stories e você mostrando seus perrengues de trabalho e tal. Qual é o seu maior desafio, assim, dentro do seu trabalho, sua rotina de trabalho? Qual que você diria que é o maior desafio? Eu tenho alguns grandes desafios no meu trabalho, no dia a dia. Porque, assim, existem muitos desafios pontuais, desafios grandes, maiores, né? Que são mais pontuais, que não são coisas do dia a dia, como, por exemplo, falhas de equipamento, como, por exemplo, falhas de logística, uma pessoa que deveria estar presente e não esteve. Por exemplo, um cliente que essa semana marcou uma gravação e ao longo de 5 dias que a gente falou, tá tudo certo para gravação, sem resposta. Precisamos de sinal para confirmar a gravação, porque a gente vai ter que mobilizar a equipe. A gravação era no Rio, o equipamento ia ter que sair daqui, ir para o Rio, gastar gasolina, não sei o que, estadia, papapá. Sem resposta na segunda, sem resposta na terça. Quarta-feira a gravação. Quarta-feira de manhã a gente virou e falou, olha só, estamos cancelando a sua gravação por falta de resposta, falta de sinal, não obtivemos retorno do nosso contato, estamos cancelando a gravação. 10 minutos antes do horário marcado para a gravação, ele vira e fala, estou aqui. Eu não acredito. Pois acredite. Esse tipo de coisa é extremamente desafiador e mexe muito com o nosso lado psicológico, especialmente quando você tem um negócio com contas para pagar e esse cliente é um dos maiores clientes que você tem. Que bizarro! Pois é um desafio grande de se lidar. Mas é uma coisa muito pontual, acontece com pouca frequência. Ah, tá. Esse tipo de coisa acontece pouco. Mas toda vez que acontece é muito desagradável. Com certeza. Como é Porque, que assim, aconteceu? Eu até agora não sei como é que isso aconteceu. Isso provavelmente foi uma falha de comunicação muito genuína. Eu tenho certeza, assim, que o cliente não fez por mal. Porque ele tinha interesse em ter aquela gravação. Então, se a gente virasse... Entendi. A gente deixou muito claro, olha só, a gente precisa do sinal. Se ele não deu o sinal, é porque ele não sabia. Alguma coisa, em algum momento da comunicação, houve uma falha, ou da nossa parte ou da dele. Isso está a ser descoberto ainda, está a ser definido. Mas foi uma falha. Eu sei que não foi maliciosa porque ele também perdeu com isso. Ele tinha marcado a gravação e não teve a gravação. Não teve. Ele foi à toa. Ele perdeu isso também. Caramba. Então, enfim, estamos avaliando ainda o que aconteceu. Sei. Mas isso é uma coisa muito pontual que é extremamente desagradável de lidar. Uma coisa mais comum do dia a dia é trabalhos em equipe envolvem pessoas de formas muito diferentes de trabalhar. Vou te dar um exemplo do processo de edição. Parte crucial da edição, da pós-produção, é a organização do material. E diferentes pessoas organizam de diferentes formas e com diferentes níveis de competência.
consegue imaginar onde eu tô querendo chegar. Aham. No sentido de, quando eu digo diferentes de níveis de competência, eu quero dizer que existem pessoas que sabem fazer e pessoas que fazem merda. Aham, tá. E lidar com pessoas que fazem merda, às vezes, é mais difícil do que você simplesmente fazer sozinho. É verdade. Então, esse é um dos maiores Sim. desafios que eu lido quando eu trabalho em equipe. Você que faz trabalhos da faculdade certamente sabe o que é ter companheiros de equipe incompetentes. Eu não estou falando que é o caso, até porque eu não sei com quem você está fazendo esse trabalho, mas eu tenho certeza que você sabe o que é fazer um trabalho com pessoas incompetentes. Sim. E é um grande desafio. E isso é uma coisa que você vai sentir na faculdade e também vai acontecer no mundo profissional. Que ótimo. Você vai ter que lidar com pessoas incompetentes. E isso é um dos maiores desafios. O outro maior desafio que eu gosto de pontuar também é a falta de estrutura financeira. É a falta do equipamento apropriado para fazer as coisas. Aqui no estúdio, por exemplo, você entra e você fala, caramba, que estúdio legal, que estúdio bem estruturado, como você mesma falou, não necessariamente com essas palavras, mas foi esse o sentimento que você teve quando você entrou aqui. Sim. E mesmo assim, existem muitas, e realmente não são poucas, são muitas coisas que estão funcionando de forma abaixo do ideal aqui. As nossas câmeras aqui são capazes de gravar e entregar o material que a gente quer da forma que a gente precisa. Mas elas não foram feitas para gravação contínua de grande duração. Elas foram feitas para gravações curtas. Então, existem várias microadaptações que a gente teve que fazer nelas para que elas funcionassem dessa forma. O nosso sistema de armazenamento está completamente abaixo do ideal, porque um dos nossos 3 discos falhou. O nosso orçamento está sendo usado para outras coisas, então a gente está até com possível perigo de perda de dados por conta de falta de estrutura financeira para resolver esses problemas. Sei. A gravação que a gente faz simultaneamente no computador e nas câmeras dentro dos cartões de memória, a gravação deveria ser feita, no mundo ideal, através de uma placa de captura que capture simultaneamente as 4 câmeras. A gente não está fazendo isso, a gente está fazendo através de uma microplaquinha de captura desse tamanho que, em vez de custar R$5.000, custa 80. Porque a gente não teve orçamento para comprar a de R$5.000. São todas várias vírgulazinhas assim que quando você coloca na ponta do lápis, fala, caraca, tá faltando isso. E ainda assim a gente está fazendo funcionar. Isso é um grande desafio que praticamente todo profissional do audiovisual dentro do mercado brasileiro sofre, porque várias questões aí. A gente não tem fábricas dessas coisas, a gente tem que pegar tudo através de importação, então a gente paga taxas muito altas. Um equipamento que custa, vamos supor, uma câmera dessas aqui no Brasil, se você for comprar ela através de meios legítimos, com nota fiscal, etc e tal. Eu não comprei equipamento roubado não, tá, gente? Eu digo assim, importações da China e tal. Shopee. Se você for comprar uma câmera dessa aqui no Brasil, você vai pagar mais ou menos 10 salários mínimos. Caraca. Coisa que... Eu vou dar um exemplo que eu não gosto muito de usar isso como exaltação de outros lugares, mas é um fato. Nos Estados Unidos, uma câmera dessa custa muito menos do que 2 salários mínimos. Eu não sei exatamente quanto que é o salário mínimo, até porque varia muito de estado para estado, mas eu sei que uma câmera que custa $1.000 lá, aqui custa R$10.000. E se você fizer a conversão direta, os $1.000 são R$5.000. Por que aqui custa 10? Por causa das taxas de importação. Então a gente sofre muito com isso. Os equipamentos que a gente aqui vê como de altíssimo nível, lá fora são vistos como equipamentos de entrada, equipamentos básicos. Que doido. Se uma pessoa de fora vier aqui no meu estúdio e falar, você está trabalhando com essa câmera, com isso aqui, com essa câmerazinha de brinquedo? Isso aqui é câmera de criança, cara, isso aqui é câmera de iniciante. Você é maluco. Meu Deus. Então, assim, esse é um desafio que o profissional do audiovisual brasileiro sofre. Sim. Mesmo as produções de alto nível, ou tem que lidar com orçamentos muito maiores do que seriam a norma fora do Brasil, ou vão usar equipamentos abaixo do ideal. Entendi. Isso é uma realidade que o mercado brasileiro sofre ativamente o tempo todo. Caramba. Gente, que bizarro esse negócio de preço. O que as pessoas acham que é o seu trabalho vendo de fora e o que ele é na verdade? Entendeu?
Porque, assim, vendo de fora parece uma coisa muito, tipo... Sei lá, tudo parece mais fácil, né? Quando você não tá ali. Exatamente. Isso que eu via nos seus vídeos, nos seus stories, sabe? Eu via, tipo, nossa, eu nunca ia imaginar que ele estaria passando por isso. Tipo, você tava reclamando dos fios e não sei o que você teve que dar um jeito na câmera de, sei lá, fazer um negócio. E aí você não imagina quem tá de fora, né? Eu nunca vou esquecer de uma live que eu fiz. Nossa, eu tenho tanta história de coisas que deram errado. E problemas que eu tive que resolver. Coisas que eu tive que... Problemas que você não antecipa. Que todo mundo olha e fala que, pô, deve ser muito fácil. Aquela clássica. Nossa, que foto linda, sua câmera é muito boa. A clássica reclamação do fotógrafo, né? Essa semana passada, tivemos um problema com o convidado de um cliente. Um cliente nosso gravou uma entrevista aqui e esse convidado pediu para que fossem retiradas certas coisas da entrevista. Antes da entrevista ser lançada, isso não teve problema nenhum. Tanto que eu fiz isso. O nosso cliente pediu para eu mandar o episódio completo, a entrevista, para esse convidado e para eu cortar os pedaços que ele apontou que ele não gostaria que fosse pro ar. E eu fiz isso. Tenho que admitir que não foi o meu melhor trabalho de corte. Tá? Eu poderia ter escolhido melhor o momento onde cortar. Eu cortei, eu tirei o que ele não queria. Sim. Eu poderia ter feito um trabalho um pouquinho melhor de escolher qual era o momento em que eu juntava os dois pedaços que eu tinha cortado, né? Mas não ficou ruim, tá? Ficou aceitável. Beleza. Entreguei para o nosso cliente publicou. E o convidado, depois de publicado, veio reclamar. Falando, olha, esse corte não ficou bom. Até aí, reclamação válida, tá? Só que depois, ele virou e falou, já que, tira também isso aqui. Ah, que bonito. Sendo que ele não pagou pra estar lá, o projeto não era dele, ele foi convidado. Ai, ele estava demandando alterações num negócio que ele já tinha confirmado que estava bom. Ele já tinha assistido, ele não tinha reclamado dessas partes antes. Ele tinha assistido? Ele já tinha assistido. Tanto que ele falou, Não, olha só. Eu entreguei, vamos supor, 1 hora de entrevista. Aí ele falou, no minuto 20 tem um negócio tal. O que você imagina? A pessoa assistiu a entrevista toda e só não gostou da parte do minuto 20. Sim. Então fui e cortei. Aí depois que ele falou que não ficou bom, ele reclamou de outras coisas. Por que ele não reclamou disso antes? Aí beleza, onde eu quero chegar? Ainda não foi esse o problema. Não é aí que eu quero chegar em relação à sua pergunta. Por que eu tô falando isso tudo? O que as pessoas acham que é o meu trabalho? Ele virou e falou, ele virou pro nosso cliente e perguntou, pergunta pra galera do estúdio, pra mim no caso. Galera do estúdio. Quanto que custaria pra fazer um corte pra tirar esses pedaços? O que acontece? Quando um vídeo é publicado no YouTube, ele gera um link único, um identificador. Se eu faço uma alteração... Existem diferentes formas de você fazer alteração no vídeo. Quando eu publico alguma coisa no YouTube, eu tenho a opção de usar uma ferramenta própria do YouTube para ir lá e tirar pedaços daquele vídeo. E manter o identificador. Sei. Só que essa ferramenta é uma bosta de usar em comparação com as ferramentas de edição que a gente tem enquanto profissional da área. Sei. Então, o que seria o ideal? Tirar o vídeo do ar. Editar novamente no software de edição profissional e subir novamente. Qual é o lado negativo disso? As pessoas que já assistiram o conteúdo não vão assistir de novo. Pois é. O que acontece? O engajamento cai. O que acontece? O canal do meu cliente, que é a pessoa cujos interesses eu tenho que defender, vai ficar no prejuízo com isso. Sim. O que eu falei? Olha só, falei pro meu cliente. Meu cliente meus clientes são muito parceiros, são muito queridos, então eu joguei muito aberto com eles. Falei, olha só, eu posso fazer sem problema nenhum. Só que eu só me disponho a fazer isso se for dessa maneira, usando o editor do YouTube. Ah, sei. Que aí o que ia acontecer? Ia manter o identificador, ia manter as visualizações, ia manter tudo, manter o engajamento, tudo isso ia ficar lá.
mesmo sabendo que era um processo mais chato, mais enjoado, mais difícil, eu me dispus a fazer isso e cobrei um valor que, sinceramente, eu cobrei até barato. Era uma quantidade substancial de dinheiro, mas eu, pelo trabalho que eu cobrei barato. Sim. Onde eu quero chegar? A resposta do convidado para o meu cliente. Pergunta para ele se tem problema. Eu pegar e baixar e entregar para a pessoa tal que me cobrou R$100. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Porque é um trabalho muito fácil de fazer. Que dor. Eu virei pro meu cliente e falei, não. Vai tomar. Não deixo. Você pode não falar deixo porque não? Eu posso falar não porque o produto é meu. Entendi. O que eu entrego para esse cliente é uma entrevista editada com o logo do estúdio passando na TV, com o meu nome atrelado à qualidade de produção. Então, se eu entrego esse episódio para esse convidado, editar com sei lá quem, primo de sei lá quem, certamente é um primo de alguém. Sim, um sobrinho certeza. de alguém. Sim. Que vai editar isso e vai publicar, ainda vai ter sido gravado no meu estúdio. Ainda vai ter sido produto do meu trabalho. Se ficar uma merda, que cara que tenho eu pra virar e falar, mas não fui eu que editei? Quem é que vai acreditar? Pois é. Que merda. Eu posso virar e falar, o meu trabalho é isso aqui. Você não vai alterar o meu trabalho. Se você tá alterando, não é mais meu trabalho. Você não pode mais dizer que foi feito aqui. Sim. Eu não deixo você fazer isso com o meu trabalho. Se você fizer, é uma violação do meu direito autoral. Caramba, tem isso. Nossa, Eu não autorizei. Entendi. Caramba. Por quê? Gente, porque o cliente que achou coisa que é fácil. Gente, O coisa cliente não, horrível. porque o convidado achou que é fácil. Sim. Que não é. Pega você então, amigo. Vem aqui, senta na frente do meu computador e abre o raio do editor do YouTube e faz a porra do corte. Passa as 3 horas na frente. 3 horas pra mim, que sou profissional da área. Bota um leigo pra fazer ali a merda do negócio. Não é fácil. Não é fácil. Todo mundo acha, é só apontar a câmera e gravar. Que câmera? Que lente? Onde você vai posicionar ela? Onde você vai posicionar o sujeito? A luz, o áudio, a edição, o cartão de memória, o formato. Como que você vai editar? Você vai editar nesse computador? Você vai editar no outro? Onde você vai armazenar? Onde você vai subir? Com qual tamanho você quer que fique? Você quer que seja na horizontal ou na vertical? E por quê? Por quê? Ui. Eu posso continuar listando aqui dúvidas que eu tenho certeza que se eu perguntar pra esse cara, ele não vai saber me responder 2. Sim. É ridículo isso. Meu Deus, que raiva de escutar isso. Esse tipo de coisa acontece com absolutamente toda profissão. Toda profissão existe o cliente que vai desvalorizar. Mas por que você tá me cobrando tanto pra fazer um bolo? Eu vou lá no supermercado e compro a mistura pronta. Por que você tá me cobrando tanto pra carregar o caminhão da mudança? Eu vou lá e pego a Kombi emprestada com meu tio e faço a mudança sozinho. Toda profissão passa por isso. Sim, Diferentes níveis, em diferentes assuntos, diferentes motivos. Mas todo mundo passa por isso. O do audiovisual é só mais um. Entendi. Meu Deus. E, bom, temos algumas perguntas. É que tá um pouco solta, assim, as perguntas. Não tem problema, pode falar, tamo aí. Tá. Como funciona esse mercado de trabalho? Porque tem muitas áreas dentro da audiovisual, né? Tem muitas possibilidades. Para quem acabou de se formar, por exemplo... também tem muitas faculdades, né? Você fez cinema. Você fez cinema? Eu fiz faculdade de comunicação social com ênfase em cinema, mas para todos os efeitos é uma faculdade de cinema. Entendi. Aí você saiu da faculdade. Como é que funcionou isso para você? Aí são perguntas diferentes, né? Como é que funcionou isso para mim? Como é que funciona isso para todas as áreas? É isso. Como funciona esse mercado Como é que funciona esse mercado? Já começa por aí que você perguntou. Eu fiz faculdade de cinema.
O mercado de cinema é diferente do mercado de publicidade, que é diferente do mercado de jornalismo, e todos eles têm audiovisual. Sim. Dentro de uma emissora de TV, você passa a novela, que é próximo do cinema, mas não é cinema. Você passa a reportagem, que é o jornalismo. Você passa o comercial, que é a publicidade. E você passa o filme, que é cinema. Dentro de um mesmo ambiente de trabalho, você tem os 4. E dentro de cada um deles, você tem uma infinitude de diferentes... Tá me fugindo a palavra. De diferentes papéis que você pode desempenhar. Você pode trabalhar em vários departamentos diferentes. Você pode trabalhar... Como é que eu vou... Você tem os departamentos mais técnicos, você tem os departamentos mais artísticos. Você pode trabalhar... Até como motorista você pode ser dentro do audiovisual. Motorista, maquiador, produtor, roteirista, editor, diretor de arte, diretor de fotografia. Você pode ser fotógrafo dentro do cinema, fotógrafo de tirar foto mesmo. E você tem fotógrafo de cena, você tem fotógrafo de making off. Você tem tantas funções para desempenhar dentro do mercado audiovisual, que eu acho que assim, é mais fácil você me perguntar o que não dá para fazer dentro do audiovisual. E ainda assim vai ser uma pergunta difícil de responder. Entendi. Pedreiro. Dá para ser. É. A Globo constrói cidades cenográficas. Constrói. Isso é incrível. Nossa. Eu nunca vou me esquecer, depois da inauguração do maior complexo de gravação da América Latina, que foi dentro da Globo, o MG4, módulo de gravação 4. Foi o primeiro lugar que a Globo fez as cidades cenográficas, os cenários fixos para novela. Quando a Globo gravava novela antes do MG4, era assim: equipe da novela tal vai gravar de 8 da manhã até 4 horas da tarde. Chegava 4 horas da manhã, chegava lá, a galera construía o cenário. 8 horas da manhã, gravou, 2 horas da tarde. Terminou? Desmonta o cenário, monta o cenário da próxima novela. Caraca. Aí grava, desmonta, monta de novo. Nossa. Todo santo dia. Meu Deus do céu. Todo santo dia, dentro do mesmo estúdio. Quando foi inaugurado o MG4, eles construíram as casas de forma permanente para a duração da novela. Isso aconteceu na novela que aconteceu, acho que em 2020, não vou me lembrar o nome agora. Eu fui gravar uma ação de marketing dentro da casa de uma personagem. Caraca. Eu fui dentro do estúdio para gravar uma ação para uma... Não vou me lembrar agora os detalhes. É um negócio tão surreal, é um trabalho tão bem feito. Casa de alvenaria, construída de tijolo, argamassa, não sei o que, pintada, decorada. Meu Deus do céu. Era um negócio tão bem feito. Eu sabia que eu estava dentro de um estúdio de gravação, um negócio fictício. Eu entrei na casa da personagem, limpando o pé no tapete, pedindo licença. Inconscientemente. Eu nunca vou me esquecer desse momento. Limpando o pé. Pedreiro, trabalhando lá. Pintor, de parede. Sim. Engenheiro. Tudo isso. Isso é incrível, meu Deus. Eu queria ver essa cena, deve ter ficado incrível. Foi maravilhoso. Pena que isso não estava sendo gravado. Eu estava indo lá como operador de câmera. Entendi. Nossa, mãe. Calma, eu me perdi. Respira. Tá. Gente, eu tô imaginando a cena. Deve ser muito louco isso. Foi muito maneiro. Aí depois... O que acontece? Tipo, quanto tempo pra eles construírem um negócio assim? Isso especificamente eu não acompanhei, porque eu não conheço ninguém dessa área. Entendi. Todas as pessoas que eu conheço dentro da Globo são da área técnica ou da área criativa, não da área operacional. Entendi. Gente, deve ser muito louco ter que destruir, né? Deve ser muito louco, eu não tenho a menor ideia de como é que funciona. Eles construíram uma réplica do viaduto de São Cristóvão. Caralho. Gente, eles construíram um viaduto dentro da cidade cenográfica. Gente, é muito... Era assustador. Eu andava lá dentro da cidade cenográfica com medo de ser assaltado. Porque parecia uma região perigosa do Rio de Janeiro. É sério, eu não tô brincando. É não grande? Tô de sacanagem. Era uns 3 quarteirões de cidade cenográfica. Cidades cenográficas costumam ter entre 2 e 3 quarteirões. Caraca, que... Eles constroem uma microcidade. Não, isso eu não sabia que era tão grande assim. Eu tenho foto, depois eu te mostro. Tá, eu quero ver.
Nossa, mãe. Tá. É muito louco, o viaduto termina numa tela azul. Caraca, que incrível. Muito... Num chroma key. Caraca. Meu Deus. Me lembrar o show de... Qual que é o nome dele? Show de Truman. Nossa, eu ia falar Trump. O show de Trump. Nossa, não troca esses nomes não, pelo amor de Deus. Tá. Calma. Eu sono. É porque tá uma coisa ligada à outra, né? Assim, você começou... A gente entra no ensino médio, tipo, com 14 anos. Uhum. Aí foi por conta do... Eu queria saber por que você entrou no áudio-vídeo e se isso tá totalmente ligado com a sua faculdade e logo com o que você decidiu. Ou se já tava tudo certinho na sua cabeça. Tipo, eu vou querer fazer essa faculdade e aproveitando esse ensino médio vou juntar tudo e tal. É assim, eu tinha um background familiar, né? Meu pai trabalhava com publicidade, câmera, fotografia e tal. Então eu tinha uma afinidade com essa área, eu gostava muito de fotografar e tal, mas nunca tinha me interessado profissionalmente nisso, até porque aos 13 anos ninguém pensa muito sobre o que vai fazer, sobre trabalho, tipo, não, eu quero ser profissional disso, daquilo. Tá começando a desenvolver esses pensamentos, mas eu não tinha definido que eu queria isso, não. Uhum. Eu sempre gostei muito de informática, eletrônica, tecnologia e tal. Uhum. E aí, quando eu estava no final do 9º ano, vieram apresentar o conceito do curso técnico de áudio e vídeo para os alunos do Colégio Dom Pedro, do ensino fundamental. Sei. Falando, a partir do ano que vem vocês podem entrar no curso técnico de áudio e vídeo, de rádio e TV na época. Era rádio e TV, não era áudio e vídeo, era rádio e TV. E aí, quando eles falaram isso, a primeira vez, o que despertou meu interesse, eu achava que era um curso de manutenção de eletrônica de aparelhos de rádio e de TV. Caramba, você foi longe. Pois é, e aí, eu sou interessado em informática, tecnologia, vou ver o que é. Sei. Aí fizeram lá o vídeo de apresentação, mostraram pra gente, falei, não era isso não, mas, legal, bacana, vou conversar com meus pais. Aí teve todo o desafio que eu tava falando do ensino público. Uhum. Tinha um preconceito lá na família de, não, ensino público é de pouca qualidade, você não teve aula de geografia, não sei o quê. E eu lutei, corri atrás, falando, não, eu quero fazer esse curso porque eu acho que vai ser bom pra mim. E aí briguei, entrei no curso. Sei. E ao longo do meu desenvolvimento do curso, ali por volta do 2º, do 3º ano, eu fui tendo experiência de fotografar um pouquinho mais desenvolvida, né? Meu pai me deu uma câmera de filme, né? Uma câmera analógica. Pô, legal. E eu comecei a desenvolver minhas habilidades de fotografia através dela. Comprei minha própria câmera e depois que eu comprei minha própria câmera, aí fudeu. Aí não tinha mais volta. Eu decidi que era cinema e que não tinha mais o que fazer. E aí sim, falei, não, agora é isso, agora eu vou correr atrás disso. E foi por isso que eu fui morar no Rio e fazer faculdade de cinema. Entendi. Então foi só por causa do ensino. Então você entrou totalmente com uma Foi visão completamente diferente. sorte. Foi completamente sorte. No dia que eles fizeram a apresentação, eu já sabia que era isso, que era audiovisual. Sei. E aí eu falei, legal, vamos ver como é que é. Nossa, mas você acha que se fosse o curso fosse manutenção de equipamentos, você estaria cursando cinema hoje? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Você... Mas assim, eu tenho uma relação tão forte com a minha profissão, com o profissional, com a vida profissional que eu levo, que eu não consigo sequer imaginar uma outra vida, um outro universo onde eu faça qualquer coisa diferente. Essa é a meta? Essa que eu quero. Eu não consigo me ver fazendo absolutamente mais nada. Eu preciso disso. Nada de informática do que você pensava antes? Tem algumas coisas que eu penso, poxa, se eu fosse absolutamente necessário que eu saísse da área, se eu tivesse impossibilidade de trabalhar por X, Y ou Z, eu consigo pensar algumas coisas que eu faria que eu não viveria miserável. Mas assim, feliz, assim, meta de vida, assim, esse é o meu propósito. Eu encontrei, assim, não me vejo fazendo nada de diferente Então você é disso. muito feliz na sua área. Muito, muito. Se você tivesse me perguntado isso de cara, eu já tinha te respondido. Eu sou muito feliz com o meu trabalho. Muito. Que legal. Apesar de todos os pesares, que, como eu já falei, todas as áreas passam de diferentes formas, em diferentes intensidades. Sim. É mais ou menos isso. Não adianta eu ficar, eu tô cansado dos clientes do audiovisual, vou começar a fazer confeitaria. Os clientes de confeitaria também são foda, cara. Os clientes de artesanato também vão encher a porra do saco. Sim. Os clientes da loja de pinga que a minha noiva trabalha lá no Shopping Cassino Atlântico, no Rio, também são um porre. Eu vou sofrer com esse tipo de coisa em todo lugar, então que seja fazendo uma coisa que eu sou apaixonado por fazer. Gente, que lindo, que inspiração. Nossa, que chique. Eu tenho muita sorte de ter encontrado o que eu gosto de fazer logo cedo. Muita sorte mesmo.
Nossa, muita sorte mesmo. Meu Deus do céu, essa é a minha meta, assim, é realmente o que eu quero. E eu queria te perguntar também, você acha que... É porque eu tô muito coisa com isso. Você tá feliz, tipo assim. Você tá... Existe gente feliz no mundo? Não. Que isso? Não, tipo, você... Se continuar do jeito que tá, assim, não obviamente estagnado e tal, mas você... Tipo, óbvio que você ainda vai se desenvolver, aprender coisa e tal, mas se continuar... Você entendeu? Vou responder o que eu acho que você quer perguntar. Se eu passasse o resto da minha vida trabalhando exatamente com as coisas que eu faço hoje, obviamente que desenvolvendo a vida financeira e me progredindo, não sei o quê, mas que o trabalho continuasse exatamente do jeito que é hoje, eu ia morrer feliz. Caraca, que lindo! Nossa, sério? Nossa. De verdade. Você não quer chegar, tipo, você não. Existem muitas coisas que eu quero fazer diferente, existem muitas coisas que eu quero melhorar. Todo aquele papo que a gente estava tendo quando eu estava terminando de te entrevistar pro meu podcast. Eu tô sempre querendo melhorar. Sei. Aí é uma outra pergunta. Se você virasse pra mim, você vai trabalhar exatamente desse jeito, ganhando exatamente esse dinheiro, sem poder melhorar nada, aí eu ia ter uma vida merda. Ah, sim, Porque o progresso faz parte da minha identidade enquanto profissional. Eu não consigo me ver feliz se eu olho e falo, isso aqui pode ser melhorado. Mas eu não consigo melhorar. Aí eu fico merda. Aí eu fico na merda. Entendi. Eu vejo o problema, eu vejo como é que ele pode ser resolvido. Eu tenho a faca e o queijo na mão, mas alguma coisa me impede, aí eu fico na merda. Saquei. Seja dinheiro, seja oportunidade, seja pessoal, qual for o motivo. Se alguma coisa me impede de fazer uma melhora que eu vejo que é possível, aí eu fico mal. Entendi. Eu acho incrível isso, maravilhoso. É realmente muito bom, um sentimento muito bom. Ai, eu quero muito sentir isso. Você vai chegar lá, eu acredito que você vai chegar lá. Tomara. Tá. Foi muito perto da sua idade que eu, assim, tive essa coisa, esse tesão pela área. Foi mais novo, né? Foi um pouco mais novo, mas... Tá bom, não vou me preocupar. Você tá no caminho certo pra encontrar isso. Eu acredito que sim. Que bom. Bom, última pergunta. Pode falar. Sua maior conquista dentro da sua carreira? A maior coisa... Ui, ai, que lindo! Faz já logo a propaganda. Sério mesmo? Maior conquista... Eu me emocionei muito no dia da inauguração do estúdio. Imagino. O trabalho de criação desse estúdio aqui especificamente, ele começou por volta de setembro, outubro de 2022. As primeiras ideias, as primeiras conversas com um amigo meu que começou como sócio do projeto, ele ia participar, só que como ele mora muito longe, acabou não se realizando. O projeto caiu mais para mim e para o meu pai. Mas as primeiras ideias surgiram ali. E aí, quando surgiu uma oportunidade financeira que a gente não sabia que a gente tinha, uma aplicação que a gente tinha esquecido que existia, o dinheiro que permitiu a gente investir no aluguel da sala, na compra dos equipamentos, quando surgiu isso, meu olho brilhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes, no sentido de, caraca, o meu sonho, a faca tá aqui e o queijo tá aqui. Caraca. Eu tava com a faca há anos lá, o sonho tava aqui, a faca tava aqui. De repente apareceu o queijo. Falei, e o que eu faço com isso agora? Eu vou mesmo? Vou cortar o queijo mesmo? E aí a gente cortou o queijo. Ai, que incrível. A gente tá pagando pra ver muito sério. É um risco. Foi um risco. Tá sendo um risco. Sim. É um trabalho muito árduo, muito intenso. Sim. De fazer um negócio pequeno com um investimento abaixo do ideal dar certo. É muito difícil. Sim. Mas quando a gente fez a inauguração do estúdio, eu acabei pulando essa parte, a gente já estava há meses correndo atrás disso. E eu lembro que foi muito engraçado que eu e meu pai somos sócios aqui, né? O negócio é nosso. No dia da inauguração, nós dois estávamos uma pilha de nervos. Só que a gente fez 2 inaugurações no mesmo dia. Uma inauguração presencial e uma inauguração ao vivo, online. Meu pai estava uma pilha de nervos até a inauguração online. Eu comecei a ficar uma pilha de nervos... Perdão. Meu pai estava uma pilha de nervos até a inauguração presencial.
Dali em diante, quem tava na pilha de nervos era eu, porque o responsável pela live dar certo era eu. Entendi. Meu pai tava todo preocupado com o evento. Não, como é que a gente vai receber as pessoas aqui? Tem que ter coisa pra comer pra todo mundo, água pra todo mundo, espaço, não sei o quê. Tem que estar bonito, tem que estar limpo, tem que estar cheiroso, não sei o quê. A gente tem que falar com todo mundo, todo preocupado. Aí quando aconteceu isso, ele acalmou. E eu surtei. Entendi. Porque eu tinha que pegar o que a gente gravou na inauguração presencial e transformar aquilo num vídeo de 2 horas. Não exatamente 2 horas, né? Mas sim. a live que durou 2 horas pra inauguração 5 horas depois. Caraca. Pra inauguração 5 horas depois. Meu Deus do céu. Então, assim, o dia da inauguração foi muito emocional pra gente. Que foi um esforço. Foi a culminação de 6 meses de esforço, de planejamento, de investimento, de trabalho, de literalmente sangue e lágrimas, porque o quanto que a gente se cortou instalando as coisas aqui, eu queimei o meu dedo com ferro de solda fabricando essa lâmpada aqui em cima, porque isso aqui, ó, a única coisa, as únicas coisas que eu tô vendo aqui agora que não fomos eu ou meu pai que instalamos são a pintura das paredes e o ar-condicionado. De resto, tudo foi a gente que fez. Tudo. A luz no teto, a gente fabricou, a gente instalou e a gente decorou. O suporte de TV, meu pai fabricou com solda e pedaços de alumínio. Essa mesa é uma porta. Isso aqui é uma porta. Com 2 cavaletes embaixo. A gente que fabricou. O sofá são 2 bancos de Mercedes velha dos anos 90 que meu pai comprou no ferro velho e fabricou com pedaços de alumínio e solda para transformar num sofá. Incrível. Caraca. A mesa de controle é uma mesa de costura mais velha do que meu pai. Que ele reformou, lixou, pintou e envelopou de preto. Nossa, ficou incrível. Tá tudo incrível. Nossa. As cortinas Imagina quanto você deve ter são ficado. 30 metros de pano brim que a gente comprou bruto e entregou para minha avó costurar. Muito bom. Então, assim, o desafio de criar um negócio que, como eu falei, era uma meta de vida, trazer para Petrópolis o que eu sentia falta quando eu era estudante, quando eu almejava trabalhar na área aqui, o sentimento de finalmente conseguir botar isso em prática e tirar isso do papel. Cara, a primeira vez que eu abri a porta do estúdio e vi ele pronto assim, lindo, bonito, com a luz acesa, com as câmeras e os microfones aqui, eu quase chorei. Caralho, eu consegui. Há várias pessoas que eu não conhecia que vieram aqui na inauguração, que acompanharam o processo através do Instagram, que criaram aquela relação parasocial com a história do estúdio. Eu nunca tinha, que eu tinha visto 1 ou 2 vezes pessoalmente, a pessoa entrou aqui, abriu a porta, instantâneo, abriu a porta, olhou pra mim, caralho, você conseguiu. Caraca, nossa, eu vi isso. Nossa, É um sonho realizado. De verdade, é um sonho Incrível. realizado. É muito mais difícil manter do que eu imaginava. É um desafio muito grande. Passo muito mais perrengue do que eu achei que ia passar? Passo. Mas ainda assim é um sonho realizado. Que lindo, parabéns. Nossa, Obrigado. muito parabéns, caramba. Isso daqui tá incrível, você conseguiu. Consegui, pois é, conseguimos. Então é isso. Nossa, cara. Não, calma que eu tô... Essa sensação deve ter sido maravilhosa. Foi. Eu tô muito Foi coisa. muito bacana. Mari, muito obrigado por dar essa fala aqui pra mim. Por se abrir, se dispor a enfrentar seu medo de falar pra câmera, de falar no microfone. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Segue a Mariana aí no TikTok e no Instagram. Fala aí pra gente onde a gente segue. Mari_Strock no Instagram e eu.strock no TikTok. Isso aí. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, que assistiu até o final, seja no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer. Não se esquece de seguir a gente, se inscrever em todas as plataformas, ativar o sininho do YouTube. No YouTube você tem também a opção de ser membro do meu canal. Você pode assinar lá para dar um valor todo mês para me auxiliar na criação de conteúdo do meu canal. Então não se esquece de conferir lá essa opção. Muito obrigado. Sigam todas as redes do Estúdio Petrópolis, as minhas redes. E até o próximo episódio do Super 35.